Pessoal da comunidade do EP, não esqueçam que hoje tem nossa live, então mais tarde estaremos juntos falando sobre elaboração de projetos, sobre tudo que a gente tem para trazer de interessante dos Estados Unidos, que nós fizemos, nós fomos lá no evento, né, como mencionamos, um evento muito importante para gerenciamento de projetos, então as técnicas que a gente desenvolveu lá, que a gente aprendeu lá, a gente vai trazer para cá uma nova interpretação, uma forma de vocês fazerem dentro do cotidiano de vocês. Então não perca a nossa live de hoje. É muito importante que você participe, que todos participem. Então convide sua equipe e vamos juntos. O link está à disposição de vocês. Essa é a nossa live de hoje, retomando as lives do empreendedor público. Todo mundo ouvindo, dando joinhas, que legal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Como falei pro pessoal, vamos aguardar até as 7h05 para começar a falar. Hoje eu vou compartilhar uns slides com vocês. Eu prometo que não me enrolar muito. Eu quero abrir também para vocês conversarem. Tem até umas dinâmicazinhas, vai ser bem legal. Né? Quem já sabe, quem já está aqui, já sabe que a gente vai falar sobre a elaboração dos projetos para conseguir finalmente captar o recurso, captar o dinheiro. Né? Então, obviamente que por esse ano o prazo para captação de emendas, por exemplo, já passou. Então, quem não sabe disso, para esse ano já não funciona mais as emendas parlamentares, mas para o ano que vem funciona. Então você pode captar ainda esse ano para o ano que vem. Então você que tem um projeto, você tem que ter uma instituição, né? Você faz alguma coisa, você pode captar para o ano que vem, tá? Gente, queria também passar um aviso antes de começar de fato para vocês, um aviso bem importante de que estamos gravando, tá? Então, isso é gravado com fins pedagógicos e também para utilizar depois para as outras pessoas, para quem não está, enfim, quem não pôde entrar, quem não está aqui conosco, que possa, né, usufruir desse conteúdo depois. Meu áudio está legal, tá todo mundo ouvindo bem? Vamos dando joinha aí, pessoal, para dar aquela energizada. Muito legal, tem 16 pessoas online por enquanto, tem mais gente chegando e vai mais gente entrando. Bacana, vamos começar, né? Gente, então, no resumo que eu falei para vocês, para captar os recursos de emenda ano que vem, né, começa agora, né, já começou na verdade, agora você pode captar, mas você precisa para em todos os casos de um projeto. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, nós viajamos no mês passado, né, eu e uma colaboradora, né, Heloísa, nós fomos para os Estados Unidos, nós fomos em Atlanta, onde teve o evento do PMI, a maior organização do mundo, tá, de gerenciamento de projetos. Né, tem todo um manual próprio que é utilizado por muitos governos, que é utilizado por muitas estruturas corporativas, né, e são centenas de milhares de pessoas que estavam lá no evento, foi muito bacana. E o evento, ele é uma cúpula exatamente para você falar sobre elaboração de projetos e gestão, principalmente. Então é isso que eu vou trazer para vocês hoje. Eu vou trazer um pouco desse conteúdo, um pouco do que vimos nos Estados Unidos, um pouco da nossa vivência, o que a gente tem, né, enfrentado aqui para captação de recursos, para captação dos projetos. A gente prioriza sempre fazer esses encontros aqui pelo Meet, para as pessoas, quem tiver interesse, né, ligar a câmera, quem tiver interesse, pedir fala, e a gente vai compartilhando. Tem muita gente aqui conhecida que das outras lives, das primeiras lives que nós fizemos, né, se tudo der certo agora a gente volta, né, e prossegue com todas as semanas desenvolvendo esse conteúdo, tá bom? Pessoal, vou começar a compartilhar a tela com vocês, tá? Eu vou pedir para vocês, se já tiverem alguma dúvida sobre elaboração de projetos ou sobre captação de recursos, eu prometo que se ao final der tempo de falar sobre captação, sobre emendas, sobre essas estruturas mais específicas, que não é o foco hoje, a gente aborda, tá bom? Mas hoje eu quero falar para vocês como vocês conseguem desenvolver o projeto de vocês. Eu vou começar, na verdade, né, porque são 3 encontros, como vocês começam a desenvolver o projeto de vocês para captar esse dinheiro. Tá? Ah, Tito, eu quero participar de um edital, funciona. Ah, Tito, eu quero captar com empresa, via lei de incentivo, funciona. Eu quero pedir doação, funciona. Eu quero participar, eu quero pedir uma emenda parlamentar, super funciona. Então, para todos os casos que você imaginar de captação, de gerenciamento de projetos, essa metodologia que eu vou iniciar hoje, ela funciona para você. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida específica, como eu falei no início, vai colocando aqui no chat que a gente daqui a pouco retoma, fala um pouco. Quem quiser conversar, quem quiser falar e tiver alguma dúvida, levanta a mão. Nos intervalos dos blocos eu posso trazer os momentos ideais para que as pessoas manifestem suas dúvidas, tá? Enfim, como eu falei para vocês, a gente faz isso aqui no Meet justamente para poder ter esse poder de conversa, de diálogo, né, de colaboração, é muito importante, tá? Então vou compartilhar a tela para vocês. Fiz uma apresentação básica. Tá? Para iniciar, eu sei que tipo, não é o mais ideal, o que nós fazemos aqui dentro das nossas lives, né? Geralmente
não envolve não envolve os slides, né? Geralmente a gente mostra ao vivo como é que faz as coisas, então esse é o objetivo para todos os nossos encontros, mas a gente tem que começar por algum lugar, né? A gente tem que começar por algum lugar. Então vamos lá. Como eu prometi, né, nós vamos começar nosso encontro de hoje, né? Tá todo mundo vendo a tela aí, pessoal, por favor, se manifestem também. Muito importante para mim que todos se manifestem. Ok, tô vendo um bando de joinha. Vamos arrochando aí, vamos compartilhando, vamos chamando as pessoas, é muito importante o que a gente vai falar hoje. Então, primeiro de tudo, vem a nossa promessa. Quem já participou das nossas capacitações, quem já começou, né, alguns cursos que nós já oferecemos, como, por exemplo, captimentos parlamentares, ideias do papel, sabe que no final, né, na verdade, no início, eu sempre faço um panorama do que eu prometi, no final eu faço um panorama do que eu prometi no início. Então, no início eu faço uma promessa. Então, a promessa de hoje é que no final de hoje, desse encontro, você vai entender a sua ideia, o que você tem. Então, o que você tem como projeto, o que você tem como ideia, o que você já faz, né? E você vai saber por onde começar a escrever, a dedilhar ali o seu projeto, tá? Claro que semana que vem é uma continuação, então se você está aqui hoje, não falte semana que vem, porque senão você vai perder o conteúdo, você não vai entender. Então, crie esse compromisso, tá? Porque é muito importante. Então, essa é a promessa, tá? Eu vou falar um pouquinho, né? Enfim, da minha pessoa, quem não conhece o grupo, a comunidade do empreendedor público, quem não conhece o nosso trabalho, é para vocês entenderem um pouco do que se trata, tá? Eu comecei em 2015, a gente desenvolveu um edital para o FDCA de Brasília, o Fundo da Criança e Adolescente, de 1,1 milhões de reais, e foi um sucesso, conseguimos aprovar esse projeto, né? Daqui a pouco eu percebi, falei, poxa, então eu posso utilizar essa estratégia para outro edital. Passamos no edital também da Secretaria de Cultura de 500 mil reais do Complexo Cultural de Planaltina, e eu comecei a entender que dava para você desempenhar e criar uma logística melhor para os projetos, para escrever algo que seja mais replicável, ou seja, que você consiga fazer mais de uma vez, para mais de um edital. Hoje a gente passa por dezenas de editais, tá? Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Quem quiser falar, gente, é só colocar a mãozinha, tá? Não tem problema. A gente faz manifestações no final de cada bloco. E aí nós percebemos, né, que dava para fazer isso de forma continuada, multiplicar isso. Então foi isso que nós fizemos. Hoje temos duas estruturas, duas organizações, né? Nós temos a Projetos, claro, temos outros parceiros, outras coisas que nós fazemos, mas nós temos duas principais. A primeira é a Projetos. A Projetos ela é feita para terceirizar o operacional para as entidades. Então é isso que a gente faz. A gente pega uma entidade, a entidade não sabe como desenrolar, como fazer suas atividades, como fazer o seu projeto acontecer, como executar seu recurso público, como captar um recurso público, a gente terceiriza o operacional. Só que o empreendedor público, então a gente fala, é o universo das entidades que não têm fins lucrativos, é o universo das pessoas ajudando pessoas. Como é que a gente pode fazer isso só cobrando? A gente não cobra com a Projetos. A Projetos, ela funciona no êxito, na maioria das vezes, claro. Né? Tem alguns serviços, algumas necessidades que a instituição tem que a gente não consegue não cobrar. Mas, no modo geral, a gente ajuda a entidade e se ela conseguir, a gente consegue junto, a gente recebe junto. Esse é o nosso objetivo. Já o empreendedor público, que é essa comunidade hoje que se forma, né, ele ensina o operacional. Então a gente ensina você a fazer. A gente ensina você, alguém da sua instituição, alguém que trabalha com você, como fazer isso. Como é que funciona para você. Dentro da sua realidade. Ah, Tito, então eu tenho uma faculdade de 4 anos que fala isso e fala aquilo, fala não sei o quê. Isso é muito legal. A gente precisa estudar. Mas o empreendedor público, ele traz de um jeito simplificado. A gente tenta simplificar para você. A gente quer descomplicar. Então, é isso, a administração pública, o recurso público, a captação de emendas, a captação de projetos, a realização de projetos, a execução dos recursos. É difícil, o empreendedor público tenta descomplicar isso, ensinar de um modo simplificado. É isso que a gente quer fazer, tá? Então, a Projetos, enquanto ela terceiriza, ela entrega essa mão de obra para que aquilo aconteça, vem o empreendedor público ensinando o operacional, tá? Ensinando como você faz. É uma comunidade, todo mundo se ajudando, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu preciso que vocês tenham uma percepção clara do que é o terceiro setor. Vocês fazem parte do terceiro setor. Nós fazemos parte do terceiro setor. Então, nós temos um contraste aqui. O primeiro setor, tá? Nós temos um contraste. O primeiro setor, tá? Vocês estão vendo aqui. O primeiro setor é o governo, tá? É o Estado. É aquilo que opera o nosso país. Tá? Seja no nível federal, no nível estadual, distrital, municipal. O primeiro setor é o governo, é o Estado. São os 3 poderes ali no exercício, acontecendo, né? Isso é o primeiro setor. Já o segundo setor
tá? São as empresas. O segundo setor são as empresas que têm fins lucrativos e que movimentam a máquina do recurso do dinheiro no país. Então, ela compra e vende um produto e acaba movimentando a economia. Então, esse é o segundo setor. Só que o terceiro setor, na ordem da nomenclatura, ele surgiu com uma terminologia posterior, mas o terceiro setor em si, ele é algo que vem antes. Ele iniciou muito antes do primeiro setor. Por quê? Porque muito antes de existir um Estado, como é hoje, presidenciável, parlamentarista, o que seja, em qualquer lugar do mundo, existiu a ajuda das pessoas. Existiu, ainda no tempo feudal, existia, principalmente no tempo feudal, existia toda uma estrutura de que você colaborava com o outro. Você dividia o que tinha, ou você fazia uma troca com a pessoa, ou a pessoa tinha um enfermo, que chamava na época, tinha uma doença, você ajudava de alguma forma, existiam as casas que faziam esse amparo também, existiam os médicos. Então, assim, esse sentimento de colaboração, esse sentimento de presteza, de ajudar, ele existiu muito antes do primeiro e do segundo setor. O terceiro setor somos todos nós, tá? Somos nós organizados para fazer o que o governo deveria fazer. Na nossa cabeça, tá? O governo não tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é humanamente impossível. Então, o contexto todo não só a questão de humanamente impossível, mas é logisticamente impossível. Então, o contexto o terceiro setor, ele existe hoje como um braço do primeiro setor. Eles estão diretamente conectados. Se eu não tenho um terceiro setor, se eu não tenho um terceiro setor atuante com o primeiro setor, tá? Muito ruim de desenhar aqui como eu estou desenhando, tá, gente? Mas eu espero que vocês entendam. Se eu não tenho um terceiro setor atuante no primeiro setor, se eu não ajudo o primeiro setor, através do terceiro setor, a executar suas atividades, a fazer as suas atividades, eu não tenho um primeiro setor ativo. Porque ele precisa existir, o Estado precisa ajudar a pessoa que está lá na ponta. Só que ele não consegue chegar na ponta, ele não tem estrutura para isso. Por isso que ele pede ajuda para o terceiro setor. Tá? Então, o terceiro setor somos nós. Aqui estamos nos organizando para captar dinheiro. Estamos nos organizando para fazer os nossos projetos. Por isso, nós nos chamamos de organizações da sociedade civil. Somos organizados, somos a sociedade civil organizada. Nesse formato, nesse modelo, nessa estrutura, somos o terceiro setor. Ok? Então é isso que eu quero que vocês entendam, que percebam e que comecem a falar isso. O que você faz? Eu sou empreendedor do terceiro setor, eu sou empreendedor público, eu sou empreendedor social, eu sou um agente sociocultural, eu sou um agente do terceiro setor, eu sou uma pessoa que trabalha e opera no terceiro setor. Tá? Então isso é muito importante, porque é assim que se chama a sua função. Tá ok? Então qual que é a maior dificuldade do terceiro setor? Gente, é a sustentabilidade. Tá? É a sustentabilidade. Sempre vai ser, todo mundo fala que prestar conta. Não, não é. A dificuldade do terceiro setor é conseguir o dinheiro. É a sustentabilidade. Opa, adiantei aqui sem querer. É a sustentabilidade, tá? É o dinheiro. Se eu não consigo dinheiro, se eu não movimento, se eu não dou tração e continuo indo, eu não consigo me sustentar. Então eu vou morrer. Tô fadado. Então não vai dar certo. Eu tenho um projeto, ele não tem um estatuto, ele não tem uma formalização, eu não sou uma instituição formada. Se você não é uma instituição formada, né, você ainda assim pode ser que tenha um projeto, independente de ter ou não CNPJ. Se você tem um projeto, você precisa de dinheiro para movimentar esse projeto, para atender o seu público, e é por isso que sustentabilidade é a maior dificuldade hoje do terceiro setor. E eu quero mostrar para vocês que é possível ser sustentável, tá? É possível ser sustentável por etapas, por projetos. Como é que a gente consegue ter no ano um calendário de atividades, né, que gira o comércio, né, e não girar o terceiro setor? Não tem como. O Natal gira o terceiro setor, o Ano Novo gira o terceiro setor, o Carnaval gira o terceiro setor. O Dia de Doar, que é um movimento muito lindo, que agora, né, é um movimento assim que está em alta justamente por conta do dia específico que vem junto com a Black Friday, né? Movimento do terceiro setor também. Então nós temos o Dia das Mães, Dia dos Pais, tudo movimento do terceiro setor, Dia das Crianças. Então nós temos um calendário. Esse calendário a gente pode criar projetos para eles. Pensem nisso. A instituição que você tem, ou o projeto que você tem, que você está à frente, que você trabalha, ele também pode trabalhar por épocas do ano. Nós chamamos isso de sazonalidade. É sazonal. Ou seja, é por período. É por tempos.
né? Por momentos você consegue executar o seu projeto. Então eu quero que vocês observem isso, porque isso é muito importante no final. Quando a gente for criar o nosso projeto, quando a gente for desenvolver o nosso documento, a gente precisa ter a ideia, né, de que nós temos que ter sustentabilidade. Para isso, nós precisamos, às vezes, de um calendário. Então, se no dia uma escola faz isso muito bem. Uma escola precisa ter um calendário de atividades. Então, na festa junina, ela vai fazer uma gincana. Como é que ela vai arrecadar recursos para fazer aquela gincana? Ela, às vezes, acessa um recurso público, acessa um programa de governo para poder ter o recurso daquela gincana ali da festa junina dela. Tá? Claro que ela também tem outras formas. Ela pode vender uma canjica na sua barraquinha da canjica, na sua festa junina? Pode. Ela pode vender a entrada? Pode. Isso não faz parte da sustentabilidade dela? Com certeza. Mas se você não tiver um projeto muito, assim, pensado, não precisa desenhar, meu Deus, eu vou desenhar um negócio de 50, 60 páginas, não precisa disso. O que você precisa é ter um cronograma bem pensado, tá? Então esse é um ponto. Então a gente vai falar de 3 momentos, tá? Que você ouve, que você escuta, que te arrepia, que te assusta, a palavra projeto. O primeiro momento é captação. Então você está lá, você chega num gabinete de um parlamentar, tá? Você vai para captação, você quer captar o recurso. Ele vai virar para você e vai falar: tudo bem, mas você tem um projeto? Aí você vai dizer: como é que é esse projeto? Errou, já era, perdeu dinheiro. Você não pode fazer isso. Você tem que entender que você precisa de um documento. Naquele primeiro momento, você precisa de um projeto para captação. Tá? Se eu não tiver um documento para captação, eu não vou conseguir convencer que o meu produto, o meu projeto, a minha atividade, a minha instituição, o que eu faço, o meu público, é digno de receber aquele recurso. Então você precisa de um projeto para esse primeiro momento, que é captar. Sabe? Não quer dizer que seja o documento final, é onde a gente escuta a segunda palavra do projeto. É quando o parlamentar, o gabinete destinou o recurso para você e perguntou, já protocolou o projeto? Ele não quer dizer o projeto que você mostrou para ele. Ele quer dizer o projeto de efetivação. É o plano de trabalho. Existem outros termos que hoje a administração pública utiliza para fazer menção a esse documento. É um termo de evidência, é um planejamento técnico, mas é tudo um plano de trabalho. O plano de trabalho é o percurso, né? É o percurso do seu projeto até o êxito. Ou seja, é o que você vai fazer, é uma escala do que você vai fazer e as informações importantes que validam que aquele projeto é importante e que aquele projeto funciona. Então, para captar, você não precisa ter um documento de 50 páginas, de 100 páginas. Não faça isso. Ninguém vai ler isso. Se eu tivesse hoje, claro, se o dinheiro fosse meu, né? Meu do Tito, eu leria 10 mil páginas para garantir que meu dinheiro estivesse bem aplicado. Mas o dinheiro não é deles. E não adianta a gente pensar que os parlamentares, que a administração pública, que as grandes empresas, elas vão ler minuciosamente o documento. Não. O que você precisa fazer é cativar. Você tem que cativar para captar o recurso. Esse é o primeiro ponto. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Calma, fica aí que eu vou mostrar para vocês como é que faz. A efetivação disso, tá? A efetivação disso é um desmembro. Então você vai pegar aquilo que você fez e vai melhorar. Você vai deixar ele mais robusto. É isso que você vai fazer, tá? E o terceiro momento que escutamos falar a palavra projeto é a prestação de contas. Então já prestou conta do seu projeto? Né? Já fez o que você tinha que fazer? Já fez o relatório do seu projeto? Pessoal já batendo palminha aí, obrigado. Que bom que, assim, vocês estão entendendo até aqui, gente? Dá joinha, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Faz sentido para vocês? Por favor, deem joinha aí, vamos ver se faz sentido. Porque o que acontece é o seguinte, a gente começa a pensar em estruturas, sabe, no geral, até no PMI, quando a gente foi lá nos Estados Unidos, a gente percebeu que existem documentos assim, sabe, que dá um número de detalhes muito, muito absurdo para você escrever um projeto, e não tem isso, cara. Já são mais de 200 projetos, que a Projetos desenvolveu com outros parceiros, e a gente não precisou, até hoje, aplicar o que o ENAP fala, Escola Nacional de Administração Pública. Claro, fez parte, às vezes a gente entende, porque a gente participou por todo esse circuito, gente. O que eu quero mostrar para vocês é que não precisa você correr atrás de uma faculdade para você escrever um projeto para captar o seu recurso. Sabe? Então, é tudo uma construção, tá? É uma construção. Você tem um projeto de captação, um projeto de efetivação, você tem um projeto de prestação de contas, tá? O prestação de contas é um relatório do seu projeto de efetivação.
Por que eu estou falando que existe um projeto de prestação de contas? Porque tudo que você escreveu não quer dizer que tenha sido feito. Você pode prometer como A mais B vai gerar C, mas às vezes o B estava em falta e gerou uma outra letra. Sabe? Semelhante, não tem problema. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam. O projeto que você presta conta não quer dizer que é aquele que você efetivou, não é muito menos aquele que você captou. E todo mundo dentro desse circuito tem essa percepção. Tá? Eu vi alguém levantou a mão, alguém tem alguma dúvida, gente, até aqui? Vou fazer uma dinâmicazinha, tá? Mas eu preciso que vocês, por favor, me digam aí se vocês têm alguma dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, levante a mão, tá? E vamos fazer uma dinâmica. A dinâmica, ninguém precisa ligar a câmera ou áudio, tá? Eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês me contem o seu sentimento em relação a projetos. Como é que é essa dinâmica? Não é no chat, não. Calma. Eu vou compartilhar com vocês, tá? Uma página aqui que tem um QR Code. Vocês vão apontar a câmera do celular. Vocês vão entrar e vão escrever qual é o sentimento de vocês. É bem intuitivo. Então vamos lá, vai aparecer aqui para mim. Então aponta a câmera de vocês, pega o QR Code e fala qual é o sentimento de vocês sobre projetos. Vamos ver como é que funciona aqui. É a primeira vez que eu estou usando isso aqui, isso eu aprendi lá em Atlanta também, tá? Lá no PMI. Ó, até agora nós temos ninguém online, hein? Aponte a câmera aí de vocês, pessoal. Vamos ver. Vamos ver se dá certo aqui, tá? Opa, calma aí. Voltei. Pronto. Vamos ver se... Voltei de novo. Vamos ver se dá certo. Tô nervoso, nunca usei essa ferramenta. Olha lá, tem um participante, olha lá. Tem um participante escrevendo, então dá certo. Vamos lá, gente. Aponte a câmera de vocês aqui para o QR Code, tá? Aponte a câmera de vocês para o QR Code e escreva o que vocês pensam, qual é o sentimento de vocês. Ó, tem 3 pessoas digitando. Vamos lá, gente. Muito legal essa dinâmica, eu adorei essa ferramenta. Olha lá, ansiedade, difícil acesso. Vamos escrevendo, gente. Pode ir escrevendo. Difícil acesso. É realmente. Realização de sonho. Maravilhoso. É isso que vocês vão fazer. É difícil. Claro. Então a gente pega ali a palavra difícil e já pega 2, né? Difícil acesso e difícil. Muita burocracia, difícil acesso. Replicado. Então, assim, a gente começa a perceber que as palavras negativas, elas são predominantes, né? Articular boas ideias, que vem com essa concordância de realização de sonho, tá? Muito legal. Vamos lá, ansiedade, né? Traz muito essa ansiedade. Pode ir escrevendo, pessoal. Vamos lá, nós temos 42 pessoas na sala, vocês podem participar mais. Dúvida, então gera muita dúvida, gera uma esperança, é uma coisa boa também. Então vou escrever meu projeto, vou desenvolver, vou desempenhar minha atividade, né? Vou escrever o que eu faço, né? Isso gera um pouco de esperança. Na verdade, bastante, né? Ó, tem alguma dificuldade. Justificar e explanar o objeto é o mais difícil para mim. E a gente vai desconstruir isso. Não quer dizer que seja hoje, mas ao longo dos 3 dias a gente vai desconstruir isso. Semana que vem já coloca na sua agenda quem escreveu isso, tá? Eu priorizei colocar todo mundo anônimo, tá, pessoal? Trabalhoso. A gente vai desconstruir isso, tá? Nós vamos fazer juntos, eu vou mostrar para vocês como é que faz na prática, como é que eu destrincho as ideias na minha cabeça. Pode ser que funcione para vocês, as técnicas que eu utilizo, pode ser que não funcione, tá? Bacana, gostei, adorei, tivemos uma certa participação aqui, e eu quero levar, isso aqui vai ficar aberto, e eu vou fazer dinâmicas dessa forma nos outros dias também. Eu quis fazer esse testezinho para ver e entender, né, vocês, e nos outros dias eu vou fazer dinâmicas com outras temáticas e em outros formatos, tá bom? Então vamos lá. Então uma dica para vocês. A gente vê, né, a predominância das palavras negativas. E a dica para vocês é o seguinte: se você não gosta ou não consegue, você tem que encontrar alguém para te ajudar, ou você tem que se esforçar mais. Não fazer não é uma opção. Por quê? Porque você precisa conseguir dinheiro para fazer o seu projeto. Você precisa conseguir dinheiro para fazer a sua atividade. Tá? Então, é um ponto muito importante, é você ter consciência do que você consegue fazer, do que você não consegue fazer. E se você não dá conta de fazer só, se você se esforçou, não deu certo, procura alguém que te ajuda. Não precisa ser a gente. Mas na comunidade pode ser que alguém queira fazer uma parceria, galera. Pode ser que você joga lá, eu quero fazer um projeto disso. Tem editais abertos no final do encontro de hoje. Eu vou abrir de novo a plataforma, vou mostrar para vocês. Eu tenho 2 pessoas da equipe, que é o Paulo e o Matheus aqui agora, submetendo projetos no edital da primeira infância que está acontecendo no Ministério do Desenvolvimento Humano e Cidadania. E ele vence dia 19. Então, assim, tem tempo e tem projetos, tem editais para você submeter. Sabe, nós temos a bússola social, nós temos o Prosas, nós temos locais para vocês encontrarem projetos. Então, faça parcerias, é muito importante, tá bom? Então, agora vamos para o que interessa. Vamos falar sobre elaborar projetos. Hoje,
tá? A nossa noite, nosso encontro, ele é dedicado, tá, a falar o teórico. Eu quero desconstruir essa ideia, tá? Eu quero que vocês absorvam essa ideia e vão dormir tranquilamente pensando nisso. Falando, cara, não é tão difícil quanto parece. Vamos tentar? E aí vocês tentem ao longo da semana, façam alguma coisa, e semana que vem a gente bota a mão na prática. Eu vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês como eu faço um projeto do zero, do absoluto zero. E ainda vou trazer um bônus. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço um projeto do absoluto zero com inteligência artificial. Então, quem tem mais afinidade com o computador vai se sobressair, vai conseguir facilmente fazer o manuseio ali do ChatGPT e dos plugins que existem ali, os outros recursos que existem. Para vocês terem ideia, essa apresentação ela foi feita com inteligência artificial, tá? Essa apresentação aqui foi feita com inteligência artificial. Então, tudo, absolutamente tudo hoje vocês conseguem fazer com isso. A planilha, tipo, vocês conseguem. Não quer dizer que saia perfeito. Vocês têm que modelar tudo. Mas é isso que eu vou mostrar para vocês na semana que vem e ao longo dos encontros a gente vai amadurecendo. Então, para a gente começar, vamos falar sobre o ciclo dos projetos, tá? Então, o primeiro ponto é a dor. Então, nós temos uma dor, tá? A dor, o que é a dor? É o que surge... Deixa eu pegar o outro aqui, porque eu gosto de usar aqui o apontador, tá? Então, a dor. Nós temos a dor aqui, galera. A dor é o quê? Comecei, por exemplo, tá? Eu vou falar minha história. Minha mãe, ela tem um projeto de muitos anos, de mais de 10 anos, tá? E esse projeto, ele começou com ela, numa dor dela e tal. Quando eu comecei a precisar de dinheiro, né? Comecei a empreender, quebrei, peguei empréstimo, não deu certo. Eu virei pra minha mãe e falei o seguinte: mãe, eu vejo você desempenhando seus projetos. Será que não teria espaço para eu te ajudar? De alguma forma, eu preciso do dinheiro, né? Eu já morava só nessa época. Eu saí de casa muito cedo, tá? Morava híbrido, na verdade. Saí de casa muito cedo. Aí ela virou e falou: tem, você vai nesse projeto aqui, você vai me ajudar. Tem uma pessoa que acompanha o projeto, executa o projeto, presta conta, você vai me ajudar a desenvolver. Aí eu falei: beleza. Colei com essa pessoa, comecei a entender, comecei a aprender. Falei: bem, é o seguinte, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela precisou de uma pessoa para ajudar. Essa pessoa que está fazendo não tem total domínio do que diz respeito àquele projeto. Não só o projeto, mas a legislação. Se eu for observar outras instituições, piorou o caso. O Lumiarte, que é uma instituição da minha mãe, né, é um instituto muito bem consolidado. Já faz projetos há dezenas, assim, quase, eu acho que uma década já faz projeto. Então, as outras instituições, de um modo geral, não têm acesso a essa informação que o Lumiarte tem. Quando eu observei isso, eu percebi a minha dor. A minha dor era o seguinte: as instituições não sabiam fazer os seus projetos, não sabiam a legislação. Isso, o que é essa dor, então? É esse incômodo. É o que você percebe, assim, caramba, por quê, né, tem esse problema? Não tem uma solução própria. E é isso que acontece com o seu projeto. Isso que acontece com a sua atividade. A minha mãe, em específico, ela nasceu num berço pouco privilegiado, muito difícil, passou fome, e ela percebeu que ela tinha que ajudar, uma missão de vida, ela tinha que ajudar essas pessoas a ter alimento, ter oportunidade, e ela se sentia incomodada de não fazer algo mais em relação a isso. Isso é a dor dela. Então ela sente profundamente aquele problema. Quando ela sente isso, ela identifica uma dor. Quando você sente essa dor, você toma uma providência. Você não consegue não agir, você precisa agir. É a mesma coisa de você ver, por exemplo, uma louça suja. Vou pegar um exemplo do cotidiano. Você vê uma louça suja. Quando você viu essa louça suja, você fala: caramba, que saco, eu vou lavar essa louça. Pá, isso. Isso é a providência. A dor é o incômodo. A providência é você fazer algo a respeito. E aí é onde nasce o seu projeto. É onde nasce a sua solução. Onde nasce a solução, né, de alguém que você ajuda e que faz parte. Às vezes existem soluções que corroboram com a sua dor e você se une. Não tem problema, é normal isso. Então isso é a providência, é você fazer algo a respeito daquela dor. Aí você parte para o atendimento, você começa a implementar aquela providência. Imagina que você começa a perceber que louça suja é um problema de saúde pública. E aí você começa a falar: caramba, as pessoas não deveriam ter louça suja em casa. Eu vou criar um produto, ou eu vou fazer um serviço que lave a louça das pessoas. Claro, assim deve ter nascido a lava-louças, né? Mas o que eu quero dizer é, você começa a perceber e começa a criar uma escala para isso. Você começa a fazer isso para mais e mais pessoas. Lavar a louça parece um exemplo esdrúxulo, mas o que eu quero que você sinta em relação ao seu próprio projeto, o que você faz hoje.
O meu projeto, o meu impacto, a minha política pública que eu desempenho, eu faço isso em escala, tá? Eu faço isso várias e várias vezes. Isso é o atendimento, tá? A gente vê, por exemplo, eu trabalho muito também com comunidades terapêuticas, pessoal. Então, um dos nossos parceiros é a FENACT, a Federação Nacional das Comunidades Terapêuticas, né, tem sede no Ceará e tem centenas de comunidades terapêuticas associadas. Pra vocês terem ideia, a Projetos, é porque eu não quis focar nos nossos números e tudo, mas a Projetos, ela atende num levantamento por alto, indiretamente, com as instituições que a gente ajuda, que a gente colabora, quase 450 mil pessoas. Porque uma instituição atende 100, 200. Então, em escala, são centenas. Porque, por exemplo, a FENACT é uma federação que tem centenas de comunidades terapêuticas. Eu atendo também pontualmente uma ou outra comunidade terapêutica. Mas o que eu quero que vocês percebam é que o trabalho de vocês tem relevância para o impacto de amplitude. E é isso que o atendimento faz. É isso que vocês devem pensar. Então, vamos pegar o exemplo da comunidade terapêutica. Talvez, inclusive, faça sentido para alguns. Uma pessoa, quando é um dependente químico, e ela, sabe, ela tem uma epifania, ela começa a perceber que aquela vida ela não pode tomar. Às vezes a família tomou uma decisão dessa por ela, e essa pessoa, ela se trata. Então, ela busca um resgate, seja de forma espiritual, seja de forma, de outra, enfim, de outra maneira, né, de uma internação, alguma coisa nesse sentido. Ela começa a perceber que, se para ela deu certo e a vida dela prosperou, ela precisa fazer isso com as outras pessoas. E aí é onde nasce, muitas das vezes, a comunidade terapêutica. A comunidade terapêutica, ela nasce de uma dor, de uma providência e um atendimento. É isso que você faz. Você começa a atender as pessoas, tá? Agora, depois, né, chega uma coisa que ninguém quer. É o boleto. Quando chega o boleto da conta de energia, da conta de água, do aluguel, da gráfica, você precisa pagar a gráfica para imprimir um projeto. Né? Se você for usar um projeto impresso, por exemplo. Às vezes você tem que comprar um notebook, ou você compra um telefone, ou você tem que comprar um bloco de notas. Qualquer custo que você começa a ter, isso vai te gerando uma dificuldade. Isso vai te dando desafios que vão convertendo em dificuldades para você conseguir desempenhar a sua atividade. Então, o seu atendimento ele está condicionado a você solucionar essa dificuldade no dinheiro. Então, volta naquela questão. Tem muita gente que, pessoal, tem gente que me condena, tá? Eu digo no sentido assim, fala, Tito, não é só tudo sobre o dinheiro, não sei o quê. Só que tem um problema muito grande, porque a gente vive num mundo que é um mundo capitalista. Se a gente não consegue providenciar esse dinheiro, a gente não consegue providenciar o atendimento. Então acaba resumindo a parada para o dinheiro, não tem jeito. Então é isso que eu quero trazer para vocês. A ideia é assim, o meu objetivo com vocês é ensinar vocês a montar alguma estrutura, mesmo que mínima que vocês tenham, para conseguir sanar essa dificuldade do dinheiro, captar esse recurso, tá? Então surgiu a dificuldade, você vai fazer o quê? Você vai começar a tentar uma captação. Como é que é essa captação? Tá? Ah, eu vou fazer um crowdfunding, que chama, que é o quê? Doações, né? Eu vou pedir doações, eu vou fazer movimentos de doações, campanhas de doações, eu vou vender um produto, eu vou vender um serviço, que com esse recurso eu vou converter ele para a minha instituição. Tá? Então, essa pode ser uma modalidade de captação. Ou então eu vou conseguir vou pleitear um recurso maior com emenda parlamentar, ou vou pedir para uma empresa 50, 100 mil de isenção fiscal ou não. Eu preciso, às vezes, colocar o meu projeto numa isenção fiscal para depois eu conseguir o meu recurso, conseguir a carta de intenção e eu conseguir liberar o recurso. Ou então emenda parlamentar, ou então participar de um edital. Então você começa a perceber que existem formas de você fazer essa captação. Então essa dificuldade, ela exige uma captação, porque ela exige monetizar, ela exige o dinheiro. E aí não tem jeito, você vai captar para solucionar a sua dificuldade, para continuar fazendo o atendimento, para você dar voz à sua providência que corresponde a uma dor que você tem. Só que você esbarra no negócio, o projeto. Aí está o alicerce de tudo, é o projeto. Eu não consigo captar sem um projeto. Eu não consigo executar um recurso sem projeto. Eu não consigo fazer isso sem projeto. Até você, quando vai fazer uma campanha nas suas redes sociais para fazer um movimento de doação, você está querendo ou não fazer um projeto. E você não sabe. Você só não está escrevendo ele, mas você está pensando em toda a estrutura para fazer o seu projeto. Tá? E aí você parte para o pleito da arrecadação. Você busca a arrecadação. Tá? Você busca, com esse projeto, conseguir o dinheiro. A captação é o movimento, é a atitude, é o vamos. A arrecadação é o efetivo, é o conseguir o dinheiro. Claro que quando a gente fala de recursos públicos, então a gente está falando da emenda parlamentar. A emenda parlamentar, você conseguir
arrecadar não quer dizer de fato que você vai fazer. Então ainda tem essa dificuldade, né? Que você precisa, a arrecadação ela é um longo período de tempo, você tem que aprovar o projeto, você tem que responder diligência, mas calma, uma coisa de cada vez. O que eu quero que vocês observem é que tudo converte, tudo volta para você ter alguma coisa escrita. Se você não tiver nada escrito, ninguém vai financiar você. Você não vai conseguir arrecadar. Por isso a importância desse workshop que a gente está fazendo aqui agora, tá? Depois que você arrecadou, você vai para a execução. Aí você faz o seu projeto. Fez o seu projeto, você está pagando as pessoas, as contas estão sendo pagas, está todo mundo feliz. Acontece que um dos princípios, tá? Uma das prerrogativas para projeto é o início, o meio e o fim. Então ele acaba. Não adianta. Eu não vou conseguir manter as minhas contas com um dinheiro que tem fim. Porque minhas contas não têm fim. Se o meu atendimento não tiver fim. Então você executou seu projeto, chegou na prestação de contas, e aí tem a dor de cabeça, reunir os documentos, o que eu vou mostrar para vocês que não é tão difícil assim. Inclusive vou falar para vocês como vocês fazem para simplificar a prestação de contas de vocês. Não hoje, mas vou explicar em que momento, tá? Só que depois que você prestou conta, que o dinheiro acabou, a dor volta. Só que é uma dor diferente, né? É a dor da dificuldade. É a dor de que você percebe o seguinte, não é mais aquela dor de tipo, eu preciso fazer isso para atender as pessoas, mas é aquela dor. Eu preciso continuar captando para eu continuar atendendo. Então isso aqui vira tudo um elo de dor. Opa, fiz até errado aqui, ó. Isso aqui vira um elo de dor, tá? Esse é o ciclo do projeto. Quem nunca passou por isso, pelo amor de Deus, isso aqui é muito comum. Quem não iniciou a captação vai perceber, né, às vezes está no momento aqui da dificuldade, está iniciando o atendimento, né, vai perceber que isso aqui chega, que essa dor, ela chega, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Quem tiver dúvida, levante a mão, tá? É aqui no íconezinho embaixo e no rodapé da tela de vocês, tem um íconezinho para levantar a mão, tá bom? Então quem tiver dúvidas, levante a mão que a gente puxa aqui para falar essa dúvida. Se tiver dúvida também pelo chat, não tem problema, preferir, pode mandar pelo chat, tá? Vamos ver aqui até o que o Benedito falou. Não precisa esclarecer que nem toda entidade do terceiro setor é uma OSC, embora toda OSC seja integrante do terceiro setor. Perfeitamente, Benedito. Gente, só um adendo, que OSC, Organização Sociedade Civil, ela tem como premissa a agenda do marco regulatório, que é uma agenda, que é um compilado, né, de premissas, inclusive tem uma legislação própria, né, que determina como é que funciona essa parceria público-privada, tá? Douglas, quer tirar alguma dúvida? Acho que ligou sem querer, né? Sem problema. Tá bom. É isso. Então, essa foi uma informação muito importante, tá? Para vocês entenderem que toda OSC, de fato, é uma ONG, tá? Toda OSC é uma ONG, mas nem toda ONG é uma OSC, tá? Se tiverem dúvida, por favor, podem mandar aí no chatzinho que eu vou olhando. Então, vamos lá. Esse foi o ciclo do projeto. Agora a gente vai falar como é que a gente dá o primeiro passo, tá? Como é que eu dou o primeiro passo para o meu projeto, para fazer o meu projeto, fazer o meu documento. Primeiro de tudo é fazer as perguntas certas. Então você tem que ter noção das perguntas que você deve fazer a si mesmo e a equipe que está com você ou as pessoas que estão lhe ajudando, quais são as perguntas que você tem que ter em mente, que você tem que responder. E não adianta qualquer resposta, porque o segundo passo é você dar as respostas convincentes. Porque você está respondendo essa pergunta, você está fazendo essa pergunta para você, mas você está entregando a resposta para quem vai te financiar, quem vai te dar o dinheiro. Então você tem que saber o que essa pessoa quer. Essa pessoa, quando eu digo pessoa jurídica, pessoa física, enfim, não vem ao caso. A questão é, você tem que entender o que essa pessoa, o que essa empresa, o que esse deputado, o que esse parlamentar, o que esse edital, o que eles querem. A sua resposta ela tem que ser convincente, por isso a pergunta tem que ser certa. Porque se você fizer uma pergunta que não tem a ver, você vai responder de uma forma que não tem a ver, e aí você vai cair, né, em discreto, você não vai conseguir fazer o seu projeto, tá? E por último, você vai aplicar uma técnica, tá? A técnica ela é muito importante porque tira um pouco esse peso de você ter que saber fazer tudo. Se você tem um passo a passo e você segue esse passo a passo,
Fica muito mais simples. Nós temos um curso hoje, eu nem coloquei nem slide para divulgar esse. Mas nós temos um curso chamado Ideias no Papel. É muito legal vocês darem uma olhada no Ideias no Papel. Coloque ideiasnopapel.com.br ou .com. Vai sair lá no nosso curso. Ele foi feito exatamente para isso. Para que você que tem uma ideia, que não sabe como começar, você conseguir fazer tudo no passo a passo. Tá? O Ideias no Papel é muito acessível, muito barato e é importante para você como técnica. Pode ser que tenha outras técnicas. Eu tenho uma live de 2 horas de como fazer um projeto do zero no YouTube. Então, essa live de 2 horas pode ser um produto interessante para você, tá? Então, é de graça, tá no YouTube. Então, você pode começar por ali, você não precisa, às vezes, pagar alguma coisa para fazer. Mas, tem essa possibilidade. Ideias no Papel é um domínio nosso, é uma terminologia nossa, é registrado por nós, e está lá no site, lá você pode ver como é que funciona. Então, você tem esses 3 passos. Faz as perguntas certas, dê as respostas convincentes, né? E aplique uma técnica, aplique um passo a passo. Assim você vai perceber que vai nascer um projeto, vai nascer um produto. Dentro daquele ciclo que a gente falou dos projetos, vai nascer um produto ali, tá? Quem decide, quem decide quer ouvir. É uma pergunta meio trocadilho, né? Mas o que aquela pessoa que vai tomar a decisão de te dar o dinheiro quer ouvir? Ela quer ouvir uma pergunta chave. Quantos? Tá? Quantos beneficiados e quanto custa o projeto. É isso que ela quer saber. Porque um projeto, para a pessoa tomar a decisão de financiar um parlamentar, então vamos falar grosso modo porque é a nossa zona de conforto. Um parlamentar, para ele tomar uma decisão, o chefe de gabinete, que a maioria das decisões é o chefe de gabinete que toma. O chefe de gabinete, para tomar a decisão, ele quer saber quantos beneficiados. Porque a pergunta que ele quer lá no fundo entender é quantos votos isso me dá. Então, quantos beneficiados é uma pergunta que em qualquer projeto, na hora que você for vender, você tem que responder de cara. Você não pode chegar contornando, não. Responde de cara. Luiz Pedro foi genial agora. Eu acho que ele botou a live aqui, pessoal. O vídeo que eu citei de 2 horas que está no YouTube, de como colocar ideias no papel ao vivo, eu coloco na descrição, tá? Então, assim, perfeito. Obrigado, Pedoca. Perfeito. Pedoca faz parte da nossa equipe, tá? E tá aí dando um suporte. Então, quantos beneficiados e quanto custa? Isso é muito importante para a gente. Na verdade, é muito importante para a gente responder. Se a gente não tivesse informação de pronto, se a gente não externalizar esse dado, né, a gente não consegue efetivar a nossa captação. Tá? Então, comece por aí. Essa é uma pergunta muito importante. Agora, vamos aplicar um pouco de técnica. Tem algumas outras perguntas que a gente vai responder, tá? Ao longo do restante dos nossos slides, do nosso encontro aqui. Tá? Mas eu quero aplicar um pouco de técnica. Eu quero que vocês conheçam algumas técnicas e eu vou desconstruir essas técnicas para vocês. A primeira delas se chama Golden Circle, tá? Golden Circle ou Círculo Dourado, tá? É uma técnica de entendimento do que você tem, tá? Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma caderneta, um caderno, um papel ou um documento no Word, alguma coisa assim, e você vai escrever a resposta em ordem crescente das seguintes perguntas. Primeiro, por quê? Por que você faz o que você faz? Ou por que é tão importante você fazer o que você faz? Sabe, aquela dor, por que é importante ter uma providência para aquela dor? Então, esse é o primeiro de tudo, é o porquê, tá? Depois você vai dizer o como. Como é que você toma a providência? Como é que você resolve aquela dor? Então, gente, de forma muito prática, a gente vai fazer isso na semana que vem, compartilhando a tela e eu escrevendo. Mas eu quero que vocês já enxerguem isso. Então, eu vou escrever o porquê. Por que é tão importante? Vamos pegar o exemplo da comunidade terapêutica que a gente está falando. Por que é importante dar atenção para os dependentes químicos? Por que é importante internar e acompanhar, né, e dar voz e dar oportunidade aos dependentes químicos? E como é que eu faço isso? Como é que eu dou voz? Aí vem aquela questão da comunidade, a estrutura, você vai começando a enxergar a estrutura, né? Como é que eu faço? Como é que eu dou essa providência? Agora você vai responder uma grande pergunta, que é o seu projeto. O que é? O que é isso tudo? Qual que é a solução? Qual que é a providência? Você já sabe qual é o problema, você já sabe como solucionar, agora o que você está oferecendo? Esse o que, ou what em inglês, o que é muito importante. Claro que, de tudo, como vocês estão vendo até pela questão da coloração, né, gente? Né, o porquê, why, tá? E depois vem o como e o que.
O porquê, ele nasce todas as providências, mas é importante você ter essa ideia de escala. Então, eu estou aqui, essa é a minha ideia, é isso aqui que eu faço, tá? Na verdade, é isso aqui que eu ajudo a melhorar, é isso aqui que eu faço, é isso aqui que eu estou oferecendo, tá? Então, claro, um projeto vocês têm que ter consciência que tem início, meio e fim. Você não vai chegar lá oferecendo um atendimento perpétuo. Você vai dizer o seguinte, você vai responder aquela pergunta. Então, quantos beneficiados? Então, eu preciso de 100 mil reais para atender 500 pessoas durante tanto tempo. Tá? O quanto tempo será uma pergunta interessante também, mas é uma questão mais profunda do projeto. Tá? Porque é muito relativo. Às vezes você pega esses 500 beneficiados atendendo há 4 meses, você pode atender 1.000 em 2 meses, pela lógica. Então, é muito relativo. A questão é, quantas pessoas você vai beneficiar com isso e quanto custa para fazer esse benefício, tá? Então, você respondendo isso, você vai ter ali a estrutura básica do seu projeto. Agora, vamos partir, vamos... Pessoal, estou muito contente. A gente está beirando aqui, 50 pessoas aqui. Continue mandando para os parceiros de vocês, quem executa o projeto com vocês, né? Os parceiros, as parceiras, quem está envolvido com vocês, é muito importante esse conteúdo, tá? Nós estamos com 49 pessoas. Se tiver dúvida, você já sabe como funciona. Atingimos agora 50. Se você tiver dúvida, você já sabe como funciona. Levanta a mão ou coloca no chat que a gente responde, tá? Levantar a mão é interessante porque você pode abrir sua câmera, pode falar ao final de cada bloco. Então, isso aqui é uma técnica inicial, tá? É uma técnica inicial para você ter o início do seu projeto. Você vai maturar. Então, você vai responder o como, ou você vai responder o porquê, o como e o quê. Então, o que é que soluciona o meu porquê dessa forma, que é o meu como. Então, isso é muito importante. Esse é o ciclo dourado. É isso que é o cerne do seu projeto, é aquilo ali que você tem que se ater para você começar a escrever o seu projeto. Tá? E agora a gente vai partir para um pouco de técnica. Você vai resumir isso em 2 tópicos. Tá? Em metodologia e justificativa. O seu plano de trabalho, o seu projeto, o seu planejamento técnico, o seu termo de referência, o seu projeto base ou proposta de trabalho, o seu documento, ele se resume em 2 coisas. Em metodologia e justificativa. É isso. Esse é o grosso do seu projeto. Quando você responde essas perguntas, você começa a ter um panorama de como eu vou fazer e o porquê que é importante aquela solução. Tá? Agora, uma outra técnica interessante para vocês, uma outra ferramenta interessante para vocês, é o Canvas. Eu não sei se vocês conhecem. Canvas é uma ferramenta baseada em uma técnica que simplifica o que é muito difícil, que é você fazer um planejamento. Tá? Você fazer um documento extenso, enorme, gigante. Né? O Wellington não deu para acessar o QR Code. Porque tá pelo celular. Pessoal, vou até dar uma dica. Quem quiser acessar o QR Code, quem tá pelo celular, tira um print, dependendo do celular, ele já leu o QR Code, tá? É muito legal. Wellington, obrigado pelas palavras, tá? Mas vamos lá. O Canvas, ele é essa estrutura simplificada, tá? Né, para um projeto. Então, aí você vai, depois que você respondeu o Golden Circle, então vamos voltar aqui. Depois que você respondeu o porquê que você está fazendo isso, o porquê que é importante isso, de que forma, né, você soluciona esse problema, você gera uma solução para isso, e o que é que você está oferecendo, né? Como é que você compila tudo? No momento que você responde isso, você tem uma ideia, um panorama, agora a gente vai começar a organizar. Esse quadrinho é muito legal, porque você vai começar por aqui, ó, proposta de valor, que é o seu porquê. Olha só, lá do Golden Circle, o que você escreveu no seu porquê é o seu valor. O valor é diferente de preço, tá, gente? O valor é diferente de preço, é o que entrega, qual que é a providência, é o que proporciona, é o que é bom. Isso é valor, tá? E você vai preenchendo um a um, tá? Você pode fazer da esquerda para a direita. Tem uma técnica para preencher um link Canvas, um Canvas? Tem. Mas eu não vou entrar nisso, porque o objetivo aqui é te apresentar uma coisa que seja simples para você. Pega esse printzinho depois, vou mandar os slides, a gente vai mandar na comunidade, a gente vai postar os slides, né? As 53 pessoas que estão aqui, elas já podem tirar print e utilizar, mas a gente vai mandar isso aqui. Você preenche dessa forma. Ó, as perguntas que a gente estava falando, né? E, como, o quanto,
Né? Então, é muito importante você responder essas perguntas. Tá? E aí você coloca, as atividades principais são essas que eu vou fazer, os recursos que eu preciso para fazer essas atividades são esses, as parcerias que eu preciso para que essas atividades aconteçam. Eu vou fazer uma atividade na escola, eu preciso da parceria com a escola, ou da regional de ensino, ou um órgão ali que comanda aquela escola, né? Aí eu venho para cá, deixa o amarelo por último, tá, gente? É melhor. Aí eu venho para cá. Quando a gente fala de cliente, a gente está falando de quem? A gente está falando dos nossos atendidos. Então é a criança, como é que eu crio um vínculo com a criança? Como é que eu crio um vínculo com o pai da criança? Tem um estatuto da criança e do adolescente, tem que tomar cuidado com isso que eu vou falar na hora de justificativa. Eu vou falar sobre os vazamentos legais, que é muito importante. Tá? Como é que eu faço? Como é que eu valorizo esse relacionamento com quem eu vou atender? Porque o objetivo aqui não é você entregar alguma coisa, criar uma providência. Então não adianta você só jogar uma solução, você tem que fazer essa solução valer. Tá? Aí você, como é que eu distribuo isso? Como é que eu entrego isso? É online, é presencial, são em eventos, um atendimento continuado? Como é que eu faço isso? Tá? Como é que eu faço essas entregas? É muito importante. Segmentos de clientes. Quais são os perfis das pessoas que eu vou atender? Então, isso aqui você pode pensar, por exemplo, um projeto para criança, você está atendendo a criança, você está atendendo o pai, está atendendo a escola, você está atendendo o corpo pedagógico que faz esse atendimento. É isso que você está fazendo. A segmentação dos parceiros, dos clientes, que no caso seria a segmentação dos atendidos para um projeto social, para um projeto que a gente desenvolve, é pensar nisso. Quais são todas as pessoas que são beneficiadas com isso? Isso é muito importante. Isso vai te dar até uma ideia. Não, então eu preciso desse parceiro. Aí volta lá e preenche. Isso aqui não é engessado, não. Tá? Atividade principal, aí eu lembrei, não, pô, eu posso oferecer uma atividade eu posso criar um manual pro corpo pedagógico ali, pro corpo docente da escola. Então, faz essa como uma atividade principal. E aí o recurso principal seria esse material impresso, o design desse material. Então, você começa a criar, você começa a escrever, joga as ideias mesmo, não precisa ter uma ordem bonitinha. Só faz o passo de colocar aqui. Isso que é importante, tá? E aí você percebe isso tudo. Principalmente as atividades principais e os recursos que eu preciso, eu começo a listar quais são os meus itens de despesa, qual é o dinheiro que eu estou gastando aquilo ali, quanto que eu preciso, tá? E aí você tem a fonte de receita, que nesse caso específico seria uma emenda, tá? Mas você tem que gerar um produto, uma fonte de receita, nesse caso é um produto para quem te financia. Qual que é o produto para quem te financia? É o manual que você vai entregar para o público, né? Ou é é um manual que você vai entregar para um órgão público? Ou é um voto? Ou é um plano midiático que você vai entregar para um parlamentar? Tá tudo dentro da legalidade, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Tá? E se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a isso, a gente vai se aprofundando. Mas a ideia é essa. Então, essa fonte de receita, ela se torna, como é que isso vira uma receita para o Estado? É importante, às vezes você vai entregar isso para o Ministério não quer saber do dinheiro, o Ministério quer saber do beneficiário. Então, minha fonte de receita, às vezes, pode ser uma lista de beneficiários, pode ser um produto daquele projeto. Qual que é o produto? É uma pesquisa de opinião, sabe? Então, você pode começar a pensar em formas, como é que você valida que aquele projeto foi bom, tá bom? Então, vamos falar aqui agora, isso aqui tudo são ferramentas para a gente pensar na metodologia, tá? Mas a metodologia de um projeto é um passo a passo, tá? Então você vai fazer a primeira coisa que vai fazer, você vai ver lá no Ideias do Papel, tem escrito isso. Checklist. Você vai fazer um checklist, você vai pegar. Então eu estou falando isso para você, na hora que você escreveu, já fez o Canvas, você já teve lá a lista de atividades que você vai fazer, mas você vai chegar no bloquinho e vai fazer. Meu projeto precisa disso. Aí você pensa, não, ele precisa disso também. Ah, é legal se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, um checklist de tudo. Seja o que você quer comprar, seja o que você quer fazer, seja o que você precisa fazer, seja de quem você precisa ligar, você vai fazer um checklist de absolutamente tudo, tá? E depois você vai começar a destrinchar o como de cada o quê. Então, o que você vai fazer? Então, é esse checklist. Agora eu vou escrever como eu vou fazer cada coisa. Então, beleza, eu coloquei lá que eu preciso de um panfleto. Como é que eu vou fazer esse panfleto? Esse panfleto, eu vou dizer, panfleto, ele vai surgir? Não. Você precisa de uma arte. Para essa arte, a arte vai pedir. Aí você vai desmembrando. Um texto. A arte vai pedir uma identidade visual. Aí depois, beleza, você tem um panfleto. Aprovou o panfleto? Você vai ter que imprimir o panfleto.
Para imprimir o panfleto, você vai precisar de quê? De uma gráfica, você vai precisar do dinheiro, obviamente, que custa tanto. Então, é isso que você começa a pensar no como de cada o quê. É o como você vai fazer cada uma das coisas que você precisa para fazer a sua metodologia acontecer, seu projeto acontecer. Isso aqui, para vocês, é ouro. Essa estrutura aqui é ouro. Vocês vão preenchendo isso aqui. O Sebrae tem um site, pessoal, muito legal. Coloca assim, Sebrae Canvas, que ele é dinâmico. Você vai colocando lá, não precisa você fazer isso no papel desenhar. Você vai colocando no próprio site do Sebrae, tá? Você pode até colocar um cadeado para ninguém ver, ocultar. Muito interessante. Por fim, você vai fazer uma jornada. O que é isso? Se der um papel, eu explico isso muito bem. Você vai fazer. Beleza, você fez uma lista, né, de tudo que você queria. Então vamos ver se eu consigo desenhar aqui, porque na verdade minha habilidade de escrita com o mouse é terrível. Então você vai escrever, você vai fazer, ó, você fez uma lista. Então, item A, item B, item C. Para o meu item A funcionar, eu preciso de 1, de 2 e de 3. 1, 2, 3 e 4. Eu preciso fazer essas 4 ações para o meu A funcionar. Só que você, quando você fizer isso com toda a sua estrutura, toda a sua lista, você vai perceber que as coisas estão fora de ordem. Então, fazer o panfleto não é a primeira coisa. A primeira coisa é você fazer o texto do panfleto. Só que a primeira coisa para fazer o texto do panfleto é eu contratar uma pessoa de comunicação, porque eu não sei fazer o texto do panfleto. Estou dando um exemplo. Para tudo, você vai perceber que existe uma ordem lógica. Nós chamamos isso de jornada. Quando a gente fala de jornada do usuário, que é outra ferramenta, é outra técnica, que é o UX, né, que é uma técnica voltada para o mundo das startups, as coisas de dinâmica, de corporativo, né, você está falando, na verdade, a jornada daquela pessoa, né, que vai consumir o seu projeto. Só que nesse caso específico, eu quero que vocês entendam o seguinte: qual é a jornada do seu projeto para que ela atenda aquela pessoa que você quer atender. É isso que é importante, tá? Por fim, né, vamos começar a entrar no tópico final, né? Quando a gente falou, nós temos 2 grandes tópicos, que é a metodologia e justificativa. Então aqui você tem uma metodologia. A metodologia é esse passo a passo do que você vai fazer até atingir o que você quer, até terminar. Do dia 0 até... Entrou o dinheiro, o que você vai fazer? A primeira coisa que entrou o dinheiro não é pagar a conta de energia. Tem que tomar cuidado com a legislação também em relação a isso, tá? Primeira coisa que você vai fazer quando entrou o dinheiro, a última coisa que você vai fazer para usar totalmente o dinheiro e terminar o seu projeto, tá? Esse é o passo a passo. Agora, a justificativa é o seguinte: a justificativa de um projeto, você tem que responder algumas questões. A primeira é qual o problema, tá? Então, você perguntou lá no porquê. Então, vou voltar aqui um pouco. Por quê? Certo? Você perguntou aqui. Por quê? Você perguntou o porquê. Agora, na justificativa, você vai responder qual é o problema. Então, você não tinha escrito isso? Você viu que essa ferramenta é legal? Porque você tinha escrito isso. Agora você vai colocar em ordem. Então, na minha justificativa o problema é esse. Como é que eu melhoro esse problema? Então, a solução é essa. A metodologia é o destrincho, é destrinchando essa solução. Tito, por que você colocou antes, então? Eu sempre começo pela metodologia. Eu sempre começo com a caderneta, escrevendo o checklist do que eu quero fazer. Porque assim você começa a perceber o que você precisa justificar. Porque senão daqui a pouco você vai ter que ficar voltando na justificativa. Não, mas espera aí, esse projeto ele é bom também para a escola. Ele é bom também para o pai. Então a política pública que eu estou atuando, ela não é só aquela política pública para a criança, mas é todo um contexto educacional, todo um contexto familiar. É um contexto de independência. Às vezes é um projeto que você está fazendo para mães solteiras. Poderia ser. Então é um novo público. Aí eu volto aqui no meu Canvas e coloco aqui, ó, segmento de clientes, mães, aí tá lá, solteiras, específico, fale com ela. Então eu tô fazendo agora uma creche. Então isso aqui é mais legal, vou fazer uma creche. Lembre-se, gente, voltando aqui, ó. Espera ainda. Eu errei aqui, pessoal. Então voltando aqui, ó. Tá. Calma que eu vou compartilhar a tela. Deu bug. Pronto. Pronto. Então voltando aqui, tá? Voltando aqui na dor. Tá falando da justificativa, né? Então você tá justificando
você está justificando a dor, né? Você está justificando o seu projeto externalizando a dor, explicando essa providência, tá? Explicando o porquê que é importante, tá? Isso que é explicar a justificativa. É isso que é fazer a justificativa, tá? Aí você fala da política pública. O que são as políticas públicas? Como isso é importante para o governo, para a sociedade, para as pessoas, para a comunidade. Como isso é importante? Porque está tá na nossa Constituição. Tem uma lei que fala que isso tem que ser feito. Esse é o embasamento legal. Você cita essa lei. Você fala, isso aqui é importante, isso tudo que eu estou falando é importante, porque está dito aqui, ó. Está dito na lei, está dito na Constituição, está dito aqui, está dito lá, tá? Pense sempre do macro para o microambiente. Então, no mundo, isso é um problema. No Brasil, isso é pior. Né? No Goiás, no DF, no DF, fica complicado nessa região. Então, pense sempre do macro para o micro, porque assim você envolve a pessoa. A pessoa começa a criar uma consciência geral. Isso não é só importante para você, é importante para um mundo melhor. Aí vem uma dica, que já deu um spoilerzinho, né? ODS. Tudo que você for fazer, absolutamente tudo que você for fazer relacionado a projetos, se espelhe nas ODS, tá? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos na agenda com a ONU. As signatárias dessa agenda são centenas de países no mundo, tá? Então, isso aqui o Brasil disse, eu vou cumprir com isso aqui, eu vou buscar isso aqui. Então, você tem vários objetivos, erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento. Cada um desses aqui, se você joga no Google, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ONU. Quando você entra no site, inclusive no Brasil, existem outros subplanos espelhados nesse, como, por exemplo, nós temos o Plano Nacional de Cultura, tá? Que ele determina 21 objetivos, se não me engano, baseado na cultura. Então, você tem os planos de cada pasta, de cada temática. Quando você entra dentro desses objetivos, você tem subobjetivos. Então, para eu disponibilizar, para eu conseguir atingir um objetivo de emprego digno e crescimento econômico para todo mundo, eu preciso cumprir essas etapas, eu preciso buscar isso, buscar aquilo. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis é uma ótima base de embasamento legal, macro e microambiente e políticas públicas. Aqui você consegue se espelhar, então tá aqui, tá? Pessoal, encaminhando para o fim, então cravei. Tinha falado para vocês a questão de 2 horas, é porque eu vou abrir para dúvidas, quem tiver dúvida, tá? Já vi que já tem emotions. Digam até aí o que vocês acharam, vocês gostaram, dê joinha, dê coração. Eu vou passar alguns avisos, tá? Olha lá, que legal. O André Carvalho falou, excelente título, isso é uma atuação com propósito, mas é super importante os projetos estarem conectados com as políticas públicas constituídas. Muitos projetos não conversam com essas políticas, principalmente aqueles financiados por empresas. Outros são baseados em programas federais, mas não conversam com as políticas locais. Os municípios sequer tomam conhecimento do projeto. Parabéns por seu trabalho. André, você está por aí, você está à disposição, você está com câmera e microfone, você não quer dar uma falinha sobre isso aqui rapidamente? Se quiser, você fale aí. Se não tiver à disposição também, porque a correria do André é muito grande, pessoal. Olá, Marcelo Lourenço, excelente iniciativa, obrigado pelo convite, vamos avançar juntos, Marcelo Lourenço. Ótimo, calma, gente, que eu tenho 2 avisos, não saem não, tá? Não saiam não, estamos ainda com 51 pessoas, não saiam, que eu tenho 2 avisos muito importantes. Então, para concluir, é o seguinte, é difícil... Estou à sua disposição, viu, Tito? André, então vamos voltar. André, pelo amor de Deus, André, vou lhe dar um momento, eu nem sabia que você estava aqui, meu amigo, é uma maravilha. Semana que vem a gente se encontra aqui em Brasília, mas eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão aqui, contasse, primeiro, se apresentasse, né? E falasse um pouco sobre isso que você mencionou. Eu acho que é um grande acréscimo. Bem, boa noite aí para todos. Quem não me conhece, me chamo André Carvalho, sou advogado, né? Hoje estou como presidente da Comissão Nacional de Direito do Terceiro Setor, do Conselho Federal da OAB. E junto com o Tito aí, tantos outros nessa luta aí há décadas já, com mais segurança jurídica para instituições do terceiro setor, né? E esse trabalho que o Tito realiza é super importante, né, com as lives, os vários momentos, o bate-papo que ele faz aí também, sempre tirando dúvidas, esclarecendo,
E uma das questões que a gente sempre toca é exatamente isso, a conexão que as pessoas têm que entender do momento de atuação delas enquanto terceiro setor, né? Porque muitas vezes, principalmente nos projetos que são financiados por empresas, as empresas colocam recursos e aí você tem projeto em determinada linha, só que aqueles projetos eles sequer conversam com as políticas, as secretarias de assistência, de cultura, de saúde, de educação, elas sequer tomam conhecimento daqueles projetos. Então a gente tem, na verdade, ali às vezes uma sobreposição de projetos, e muitas vezes aquilo que é feito não é registrado, que é o pior, né? Então é aquela sensação que a gente tem de querer sempre melhorar, mas nada é feito porque a gente não pensa no conjunto. Então é muito importante, assim, as capacitações, elas também terem esse momento que o Tito faz muito legal aí, da questão dos instrumentos, né, de orçamentários, né, você entender o PPA, participar das conferências, construir a política, saber da sua instituição o quanto de recurso tem no orçamento do município, do estado, do governo federal para aquela atividade que você realiza. Isso é a principal fonte de recurso, muita gente despreza. Então não adianta você só ter o projeto, só ter a boa ideia e você não saber como é que ele se conecta com tudo isso que já é construído do federal ao municipal, principalmente que você faça uma atuação que tenha resultado e que tenha efetividade na população. Então, muito bacana, Tito, e eu sempre lhe acompanho, cara, tanto tempo, eu sou seu fã aí, você sabe que estou sempre acompanhando aí, você faz um trabalho super positivo aí para as instituições. Eu acho que é difícil você falar que você é meu fã, que você é meu professor, como é que é possível isso? Não faz sentido. Mas tá certo, André, obrigado. Um Obrigado abraço mesmo aí. aí pela consideração. Eu sei que seu tempo é muito corrido, eu tenho visto inúmeras premiações e honras que você tem celebrado no seu Instagram, então sigam, né? Qual que é o seu Instagram, André, para o pessoal te seguir? Seu LinkedIn? É André VG Carvalho, é o Instagram, né? E o LinkedIn também, André Carvalho. Mas o Perfeito. Instagram é André VG Carvalho. Perfeito. Bacana, André. Obrigado, meu amigo. Tamo junto, viu? Ó, o Luiz Pedro tá esperto, já mandou aí inscrito, você vê se tá certinho. Produção em tempo real. Valeu, meu amigo. Pessoal, Valeu, para a Pedro. gente Um abraço. finalizar, é o seguinte, eu vou passar dois avisos rápidos que são muito importantes, tá? Vou compartilhar aqui de novo com vocês. Nossa, muito uma honra mesmo ter a participação do André assim, né? O André é uma pessoa assim que tá totalmente envolvido com o terceiro setor, né? Ele respira terceiro setor e o que ele fala é a ponta da informação do terceiro setor, então é muito importante se seguirem, tá, pessoal? O que eu queria passar para vocês no final, antes desses recados, é uma reflexão, tá? Eu vi que tem gente com a mão levantada, eu só vou passar os recados, pelo que eu vou abrir para as pessoas falarem, tá? É difícil? É chato? Mas eu quero levar vocês para um momento seguinte. Mas olhe onde você chegou hoje. Para você chegar onde você chegou hoje, foi fácil? Foi legal? Não foi. Então arrocha o nó. Então vai, faça, busca algum parceiro, busca alguém que possa contribuir com você, faça por aqueles que você atende, que é muito importante. Semana que vem, aí vem os avisos. Semana que vem, tá? A gente vai botar a mão na massa, tá? A gente vai botar a mão na massa, então vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês como eu desconstruo uma ideia de projeto. A gente vai criar ao vivo, vocês vão poder até participar, sugerir abordagens, vão poder falar, mas e agora isso, mas e agora aquilo, a gente vai montar junto, tá? Já coloca na agenda de vocês mesmo horário, tá? A gente vai fazer outro link. Você já seguiu o Empreendedor Público, então siga @Empreendedor Público no Instagram e nas redes sociais. Você já entrou na comunidade do EP, a comunidade do EP é o nosso grupo do WhatsApp, tá? E nós teremos dois eventos importantíssimos, tá? O primeiro deles, eu quero, compartilhando a tela com vocês, vou compartilhar a tela em si, tá? A tela inteira, pra vocês verem aqui. O primeiro, ó, vou até mostrar aqui para vocês, pessoal. O primeiro deles, tá? É o evento, aqui, ó. PMI, DEF. O primeiro, ó, aqui, ó. O primeiro é esse aqui, ó, Encontro de Gerenciamento de Projetos, tá? Opa, não é esse não, pessoal, perdão, calma aí, deixa eu ver qual que é aqui. Vou até mostrar para vocês o card, eu acho que é até mais fácil.
Provavelmente estarei lá falando sobre artefatos, descomplicação dos artefatos para gerenciamento de projetos. Então, no bruto, como é que eu presto contas de forma facilitada, tá? Então, é isso que eu vou falar, é isso que eu penso em trazer para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês primeiro isso aqui, a roda de conversa, tá? Da Agenda Miroski, que vai acontecer, tá? Isso no início de dezembro, dia 5/12, vai ser um dia de conversa com a presidência da República participando, tá? A partir da Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas, tá? Da Secretaria-Geral da Presidência da República, ok? Eu vou mandar o link para vocês aqui. Essa conversa vai ser para a gente falar o que a gente quer que melhore nas nossas parcerias, baseado na agenda do marco regulatório. Não adianta você ir para lá e você não saber o que é o marco regulatório, ir lá para poder politizar ou fazer defesa disso. Não é o momento. O momento é para a gente falar sobre melhorias na agenda do marco regulatório, na legislação, nas plataformas que são utilizadas para poder formalizar essas parcerias. Esse é o momento, vai ser muito bacana. Dia 5/12, às 8h30, tá na Biblioteca Nacional em Brasília. Se você não está em Brasília, se você estiver passando por Brasília, é interessante participar. Tá? O segundo evento que nós temos é o Dia de Gestão de Projetos, tá? De Impacto Social, dia 9, tá? DGPIS, era isso que eu queria escrever aquela hora no Google, tá? Entrem no site, estou mandando para vocês também, já se inscrevam, as vagas são limitadas, tá? É um evento com todo um cronograma do PMI, como eu falei para vocês, é a maior instituição, essa aqui é o capítulo DF, tá? Mas é a maior organização de gerenciamento de projetos do mundo. Estarei lá falando provavelmente sobre descomplicando artefatos de gestão de projetos. Então, vou falar na prática como é que você presta uma prestação de contas, como é que você faz isso, você faz aquilo. Então, se inscrevam. Se você ainda não se cadastrou aqui para poder fazer parte também desse encontro, tá perdendo tempo. Aqui a gente vai fazer reivindicações muito importantes. E aqui você vai se capacitar com os maestros que vão ter nesse evento, né? Vai ter vão ter vários painéis, vai ter refeição também, entendeu? Vai ter muita coisa bacana para a gente compartilhar. E fora que é um momento de networking, assim, de valorização, tá? De todo o nosso trabalho, tá bom? Gente, agora eu vou abrir para as dúvidas que tinham. Não são online, Marcelo. Não tenho certeza se serão transmitidos também. Não sei se tem alguém aqui da plataforma Miroski, não sei se o Sérgio nos prestigia aqui. Ele é o porta-voz máximo que nós temos hoje da plataforma Miroski no DF. É uma pessoa assim que está totalmente ativo. Depois vou perguntar para ele. A gente joga na comunidade, ele está na comunidade. Todas as pessoas que correspondem a isso aqui, pessoal, estão na comunidade. Mandem as dúvidas lá, vão ser muito importantes, tá? Inclusive do PMI também estão na comunidade do EP, mande lá que eles vão responder. Agora vamos primeiro... Eu tô aqui, eu queria só estar escutando, mas eu tô aqui. Beleza. E aí, você quer fazer alguma consideração? Estou falando aqui do encontro, você quer falar alguma coisa a respeito? Não, é o que você disse mesmo, assim, é um encontro importante, é um diálogo que a gente vai ter com a Secretaria-Geral da Presidência da República, e a gente está convidando também algumas secretarias do governo do Distrito Federal, e é esse espaço para a gente pensar em como melhorar as parcerias, sociedade civil e poder público. A gente tem alguns apontamentos e tem algumas experiências aí de dificuldades que a gente tem, excesso de burocracia, portarias que são diferentes no caso do Distrito Federal. Então, o que a gente quer seria alinhar junto com representantes do Executivo Federal e do Distrital como a gente pode melhorar essas relações de parceria que a gente celebra com o poder público. Então, as pessoas que forem serão muito bem-vindas e a gente quer ter esse momento de escuta e diálogo com o Executivo. Eu vi. Perfeito. Vai ser ótimo. Aquilo que eu falei, se você não tem consciência do que é a Agenda Miroski, não é um momento, não é um espaço, né, Sérgio, para você ir militar, você ir pedir. É um momento de construção, né? É um momento da gente fazer reivindicações que façam sentido, estude o que diz respeito à sua instituição, quais são os mecanismos, quais são as dificuldades dela, né, Sérgio? Eu acho que é um momento mais para isso, não é isso? É um dia para ser mais proativo nesse sentido de construção. Existem outros momentos, outros espaços que a gente pode ter reivindicações mais políticas, mas nesse momento a gente quer acertar um pouco as regras, acertar um pouco qual caminho a seguir
para melhorar essas parcerias com o poder público. Então, realmente, a gente quer ir bem focado nesse sentido do diálogo e apontamento de como melhorar essa relação, quais são as regras que precisam mudar, quais são os caminhos a seguir. Perfeito, eu acho ótimo. Com certeza também o poder público vai trazer muitas providências que estão, né, que já estão desenvolvendo, como por exemplo a questão do Confoc e tudo, né? Então eu acho que vai ser um momento até para a gente se atualizar, é muito importante. Pessoal, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou responder uma dúvida do chat e tem duas pessoas que estão com a mão levantada. Quem quiser momento de fala, pode levantar a mão, tá? Para falar ou alguma coisa que tem relação com isso. Com isso que eu digo, com o nosso contexto dos eventos e também da elaboração de projetos para você executar os recursos. O Wellington disse o seguinte: gostaria que você explicasse sobre projetos rápidos e duradouros. Então nós temos dois tipos, né? Que é o rápido, 2, uma semana, né? 2 dias, uma semana, e o duradouro contínuo de fevereiro a dezembro, por exemplo. Semana que vem, a gente vai falar exatamente sobre isso, Wellington. Eu vou falar. Então, beleza, eu quero fazer um evento. Qual a importância e qual é o impacto que esse evento tem que gerar? E por que esse evento ele não é muito tempo de projeto, a vigência dele. Agora eu quero fazer um atendimento continuado. O porquê que é legal também, eu que faço já atendimento continuado, não colocar 2 anos para 100 mil reais. Né? Então, existem lógicas por trás disso, inclusive com princípios da administração pública para viabilizar novos recursos. Então, eu vou trazer isso tudo semana que vem também para vocês. Tá? Casa Rosa, Casa de Apoio, disse: chegamos atrasados. Quase neste final, está sendo gravado sim, tá? Casa Rosa, Casa de Apoio LGBTQ, tá? Está sendo gravado, podemos assistir depois, com certeza. E quanto menos DF, vocês falam algo, em vários momentos, inclusive nós falamos especificamente sobre o Sisconep, sobre a estrutura de captação das emendas DF, em algumas outras lives do EP, eu acho que eu convido vocês a dar uma olhada também. Na comunidade do EP tem muita gente do DF que capta ativamente recursos para isso, então você pode jogar lá dúvidas que vai ser muito produtivo também. E Marcelo disse o seguinte: deveriam fazer com transmissão, fica quase impossível as hóspedes irem até Brasília para participar do evento. É uma proposição, não sei se é possível, né, Sérgio? Eu acho que nesse caso específico, não sei se você está aí ainda, não sei se nesse caso específico vai ter, né? O que a gente levantou é que uma transmissão profissional, para não ficar com delay ou ficar com problemas técnicos, é um custo que nesse momento a gente não consegue arcar, né? Mas no futuro a gente pode ver isso, porque a gente não queria fazer de uma maneira muito improvisada. E aí, uma equipe que o que orçaram para a gente é que, quando são profissionais, eles levam a própria uma antena de internet, eles levam material de captação de áudio e imagem, e que o custo diário a gente não conseguiu bancar nesse evento, mas nos próximos a gente pode pensar nisso sim. Tá bom, perfeito. Pessoal, em relação ao PMI, nessa mesma dúvida, eu acho interessante também jogar na comunidade, não sei se tem alguém participando aqui hoje, mas vamos lá, nós temos 2 mãos levantadas. João levantou a mão primeiro. Você queria falar alguma coisa, João? Se você puder ligar sua câmera, ligar seu áudio, o que você preferir. O que você queria falar com a gente hoje? Tito, boa noite a todos. É a segunda vez, né, que eu estou participando aí dessa conversa aí com vocês. E eu cheguei atrasado, eu não peguei muita coisa no início. Foi um pouco meio complicado, né? Mas, assim, eu acho que no decorrer, acho que a gente vai, porque você falou muita coisa, acabei esquecendo a minha pergunta, né? Eu não me lembro, porque entrou o professor André aí, que eu já tive aula com vocês aí, um excelente professor, explicou bastante aí, a gente foi muito contundente, muito objetivo aí nas suas colocações, de um outro encontro que nós tivemos aqui, acho que, se não for a memória, foi no ano retrasado, no ano passado, foi até naquele período da pandemia. Mas, André, eu realmente, no meio do diálogo aí, está satisfeito, eu esqueci que eu ia perguntar, mas acredito que a gente vai lembrar e faça a pergunta lembrar, depois. Acontece, provavelmente você vai lembrar na hora que estiver tomando um banho, tomando um café, aí você lembra, você lembra e anota para a semana que vem. Ou então joga no grupo que eu respondo, Beleza, obrigado. Valeu, João, obrigado. Até Pessoal mais. do 14 Bis Projetos também levantou a mão. Qual a contribuição que vocês queriam passar hoje? É claro, Manuel. Olá, Tito. Beleza, meu amigo? Tudo ótimo, meu amigo. Em primeiro lugar, quero te parabenizar por esse evento de hoje. Deixa eu abaixar meu celular aqui. Você está me ouvindo bem? Perfeitamente. Desculpa, está me ouvindo? Te ouvindo sim. Tem um pouco de eco no final, mas estou te ouvindo sim. O eco é por causa do celular. Bom, mas não está incomodando, não. Pode prosseguir.
Tá. Eu queria saber quais são esses eventos que o Sérgio de Cássio falou aí. É o dia de gestão e o roda de conversa, ou ele falou outros eventos? Eu não entendi, Manuel. Quem? Espera aí, só um minuto. Melhorou? Saiu o eco? Melhorou, zero eco. Só um minuto. Melhorou? Saiu o eco? Melhorou, tá ótimo agora. Pode continuar a sua dúvida. Tá. Eu queria saber quais são esses eventos que o Sérgio de Cássio falou aí, que eu não entendi muito bem. A roda de conversa? Foi sobre esse que ele falou? Exatamente, sobre a roda de conversa, né, Sérgio? Quer responder? Não, eu só queria saber se era sobre isso. Eu ouvi ele falando, mas ele não fez o que a gente chama no jornalismo de gancho, né? Eu não sabia exatamente o que era. Então, é esse que tem o link aqui para inscrição, né? E é gratuito esse evento? Como é? Os dois são É gratuitos. gratuito. O do PMI é muito interessante também, porque ele tem... Eu não sei se, Sérgio, como é que vai ser? Vai ter intervalo nesse da biblioteca? Esse do encontro lá? Vai. A dinâmica é o seguinte: vai ter algumas exposições de manhã e à tarde a gente separa em grupos de trabalho para que a gente consiga direcionar as perguntas e questionamentos direto para quem a gente acha que a gente pode construir algum retorno, né, ou pensar em um norte, como eu tinha falado aqui. Então, a dinâmica do dia vai ser exposições, grupos de trabalho, volta para a plenária e esse diálogo com o executivo do Distrito Federal e com o governo federal. E aí, nisso, a gente vai ter intervalo para o lanche de manhã, almoço e lanche de tarde. Tá bom, queria saber isso. E esse dia de gestão também, ele é gratuito? Também, os dois. Ele também é gratuito e ele lá vai oferecer almoço e tudo, né, tem algumas regalias assim, é um evento bem mais estruturado, né, não tô também falando que a gente não pode pensar numa estrutura dessa, né, Sérgio, no futuro, mas é porque ele já tem um outro nível de organização. O que a gente quer com a plataforma Miroski é dar tração para que o movimento ele tenha essa frequência. Então, quem participa hoje já venha na ideia de participar nos próximos, né, para poder ter esse volume, que é muito importante a gente ter essa presença, tá? E do PMI vai ter tudo isso, né? Vai ser um encontro muito bacana também, tá? Beleza, Tito. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns. A sua didática hoje está up. Valeu, Manuel. Tô um pouco triste, na verdade, porque eu esqueci, pessoal, de colocar a transcrição. De toda forma, a gente está gravando. Geralmente eu coloco esse recurso de acessibilidade em todos os encontros. Eu ativei, mas não percebi que não estava ativado. Então, para a próxima, me alertem, por favor, né, em relação a isso. Pessoal, não está dando a transcrição, tá? Ele acontece ao mesmo tempo que eu estou falando. Na hora que eu vou iniciar a gravação, era para ele acontecer, tá? Eu tenho mais uma perguntinha, Tito, por favor. Pode falar. Eu convidei uma colega do Rio de Janeiro, que eu conheci há pouco tempo, numa turnê que eu fiz no Rio com 14 bis em setembro, que chama-se Ebiobambu. É uma escola de sustentabilidade que tem em Mauá, no Rio de Janeiro, muito legal. E ela não conseguiu entrar na live de hoje. O link era só para os participantes do EP, do grupo EP? Não. Todo mundo que acessasse? Não, né? Não. O link ele foi geral, né? Inclusive, eu queria agradecer, porque nós batemos 60 pessoas acompanhando, né? Então, isso a gente faz nessa dinâmica justamente para ter essa possibilidade de fazer como o Manuel fez. Eu vou abrir o microfone, vou tirar a dúvida, vou fazer um comentário, tá? Se ela não conseguiu acessar, provavelmente algum motivo técnico dela, né? Se ela quiser externalizar ali, talvez, a dúvida na comunidade, entrar lá ou mandar um print para você do que aconteceu com ela, a gente pode fazer uma sugestão de como solucionar isso para a próxima, tá? De toda forma, depois eu vou te mandar o WhatsApp dela para você convidar ela para a comunidade, pode ser? E outra, essa live de hoje vai estar disponível aonde, hein? Que eu vou mandar para ela. No canal do YouTube do Empreendedor Público, tá? E queria até fazer um comentário com isso. Gente, se vocês querem colocar alguém na comunidade que você acha que é relevante, a comunidade é aberta para você inserir quem você quiser. Tá? Então você pode colocar lá, qualquer pessoa tem autoridade para colocar qualquer outro integrante, desde que faça sentido. Então a gente tem policiado e monitorado para que o conteúdo compartilhado na comunidade tenha relevância para o contexto, tá bom? Muito obrigado, Tito. Tamo junto, Manuel, tamo junto. Agora, seguindo a ordem, o João levantou a mão de novo, mas a Lídia levantou antes, João. Vamos só ver qual a dúvida da Lídia. Lídia, querida, muito bom revê-la. Boa noite, tudo bem? Não é uma dúvida, não. Eu só queria que você repetisse para mim, porque eu acho que eu cheguei um pouquinho atrasado. Você deve ter falado já. Você vai fazer outros encontros, mas eu preciso exatamente saber sobre a execução do recurso.
E aí eu acho que você já falou que vai fazer em outro dia. Então eu queria só que você repetisse para mim, que eu acho que eu perdi esse comecinho aí. O que a gente está fazendo aqui? Essas 3 lives não é para vender nada, né? A gente vai fazer 3 encontros, hoje, quinta que vem e na quinta seguinte, um aquecimento para o evento do PMI, que o evento do PMI, que é o que a gente compartilhou por algumas vezes e também falamos hoje, está no chat também, ele é um evento onde eu vou entrar falando, eu vou descomplicar os artefatos da gestão do projeto, que eu vou até a prestação de contas, entendeu? Então, gerenciar o projeto. A gente pode entrar no evento do PMI, temos 2 horas, vai ser muito breve, nos pontos ali, vão ter várias plataformas, tá, o Lídia? Vai ter várias temáticas. Mas a gente pode entrar, falar específico de um projeto, específico de uma área, específico do sistema, ou específico do DF. A gente pode fazer isso. Mas lá o objetivo é falar de um modo geral, como é que eu monitoro a execução do meu projeto, como é que eu gerencio o meu projeto, como é que eu otimizo os recursos que eu tenho, atingo os resultados prometidos e presto conta disso. Tá bom? Beleza. Obrigada. Agora, mais alguma dúvida, querida? Mais algum comentário? Não, beleza. Tá ótimo, foi muito bom. Já dá uma visão melhor para os próximos. Hoje foi esse, assim, esse estado. Assim, olha, não é tão difícil. Começa a amadurecer na cabeça de vocês essas técnicas que eu acho que faz sentido e vocês vão começar daqui a pouco a ter uma estrutura mais elaborada do próprio projeto e vocês não precisam ficar pagando as pessoas para fazer. Né? Isso que eu acho que é legal. Tá bom, Lídia, querida. Obrigado, viu? Agora, vamos seguindo a ordem. João ele levantou a mão de novo. Você lembrou sua dúvida, João? Oi, Tito. Eu toquei 2 vezes aqui, porque é o seguinte, eu sou meio leigo aqui na parte da informática, estou começando a participar de live, a correria muitas vezes não deixa a gente parar na tela do computador, não, acho que eu toquei 2 vezes aqui, mas aí já foi atendido aí, ainda não lembrei não, eu estou só compartilhando aí, tá bom? Obrigado. Beleza. Agora eu queria ouvir o Beto. Beto, você levantou a mão também, Beto, o que você tem de contribuição hoje pra gente? Seja bem-vindo. Tá mutado seu microfone, viu? Tem que desmutar o microfone. É engraçado, eu falei vice e o negócio aqui botou view. Deu certo? Tem alguma coisa aqui. Agora deu certo, Beto. Deu certo. O que você manda, meu irmão? Em primeiro lugar, agradecer toda a equipe. Eu estou participando também. Eu sou da comunidade aqui de uma cidade do Piauí, cidade de Parnaíba, cidade litorânea, na qual sou representante de uma associação que a gente busca também esses recursos, a gente ainda não tem como também fazer, a gente ainda não aprendeu a fazer isso, que hoje eu estou pegando aqui essas ideias, abre também para a gente esse leque, esse abrimento de memória, e é importante, eu quero sempre participar, e a gente, como diz, a gente poder ajudar a comunidade no que a gente faz, entendeu? Porque a gente tem um trabalho muito grande, mas infelizmente, nessa parte, que é a parte de papéis, a parte de organização nós não temos, e é muito bom, estou gostando muito, entendeu? Espero participar com vocês mais vezes e tirar minhas dúvidas. Perfeito, Beto, obrigado. Você já está no grupo da comunidade do EP, né? Isso. Pessoal, se vocês tiverem alguém para adicionar, adicionem, vocês podem adicionar, tá? Não precisa ter autorização, alguma coisa assim, não. Se fizer sentido, pode adicionar. Tá bom? O link dos eventos, né, Lídia? Deixa eu reenviar aqui, pessoal. Eu vou dar uma olhada antes de abrir. Né, agora eu vou abrir, na verdade, para o Wellington. Aparece a ordem aqui para mim, tá, gente? O Wellington Julião. E aí, meu irmão, como você tá? Boa noite, Tito. Boa noite. Tá na rua, cara. Cuidado. Sou o Wellington Julião, secretário administrativo da Prefeitura do Setor Habitacional Mestre Darmas, Planaltina DF. Coordenador social do Movimento Grande Mestre Darmas, comunicador social. E a gente faz um trabalho social muito grande aqui, né, na comunidade, composta por mais de 20 bairros de representação oficial da Prefeitura, onde a gente tem vários trabalhos sociais, vários projetos, e a gente está nessa parceria aí. Queria parabenizar você e sua equipe. Estava dentro do ônibus, então não pude falar porque estava um barulho muito grande, mas já desci aqui do ônibus. Estou chegando aqui em casa. Só queria mesmo parabenizar você e sua equipe, né? Essa estrutura, esse show de bola
essa palestra muito importante, muito inteligente, que você está dando e alcançando o Brasil todo, não só o Distrito Federal. E você é um cara que está sempre buscando conhecimento, né, se atualizando, teve para fora do Brasil, buscando aprender sempre cada vez mais. E isso é muito importante, Tito. Então, todos que estão aí nessa caminhada, né, a gente renova, né, tem mais um incentivo quando vê as pessoas buscando mais conhecimento para nos passar. Então, eu fico feliz do seu movimento estar crescendo, né, as pessoas estão cada vez mais com conscientização cidadã, porque às vezes as pessoas não entendem, Tito, que o terceiro setor, ele é simplesmente um braço do primeiro e do segundo setor, né? Um vai complementando o outro, aonde o Estado não consegue chegar, aonde os empresários, as empresas não conseguem chegar, o terceiro setor chega levando serviço, né? Prestação de serviço de qualidade para a população de todo o Brasil, não é isso, Tito? Então, parabéns aí para você e sua equipe. Show de bola. Perfeitamente, Wellington. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Eu agradeço sua participação ativa desde sempre, em tudo que a gente faz na comunidade também, de todos que têm se manifestado aqui. Eu vejo mais de um encontro e eu fico muito contente de saber que se a gente se encontra mais de uma vez, quer dizer que é produtivo, não é não? É verdade. Fico Parabéns. contente. Obrigado, meu irmão. Faça bom retorno para sua casa e bom descanso, viu? Agora, queria ouvir o pessoal do Casa Rosa, Casa de Apoio LGBTQ. E dizer seu nome. Tá, boa noite, Tito, boa noite a todos. É apenas para apresentar, dizer, nós somos novos aqui no grupo, né? Então, estou conhecendo, nós entramos para justamente tirar nossa dúvida e aprender a fazer elaboração de projeto e fazer uma boa gestão. Nós já tivemos aprovação com emenda, pequena emenda, com deputado distrital, já 2 FAQs aprovados, mas tudo isso a gente tem feito contratado, né, agências e pessoas para elaborar e executar esses projetos. Então, o nosso intuito aqui dentro do grupo é aprender para a gente também executar sem depender de outros profissionais. E dizer que parabéns, Tito, é um prazer, uma satisfação conhecer e nós estamos aqui aprendendo aqui, muito bom essa iniciativa de passar o conhecimento para nós do terceiro setor. A gente precisa muito e vamos que vamos. A Casa Rosa é um espaço assistencial para o público LGBTQIA+, né, de situação de fragilidade e vulnerabilidade. Tanto a gente faz na questão de saúde, a gente elabora projeto para a questão de saúde, educação e também na questão alimentar. Né? Então, estamos juntos, parabéns, e deixa eu ser rápido, porque outros têm também o momento de fala. Grande abraço a todos e vamos seguir. Nos próximos nós estaremos presentes. Obrigado, nossa, que bom. Bom saber que tem pessoas que são novos entrantes na comunidade. Parabéns pelo trabalho. Qualquer coisa, se você precisar, pode mandar mensagem na comunidade que eu te mando o contato da Fernanda. Você pode marcar um dia de vir aqui no escritório, no Guará, tá? E a gente dá algumas dicas aqui. A gente pode sentar. Claro, final do ano vai ficando bem caloroso o calendário, né? Mas a gente pode combinar. Quem quiser aqui, pessoal, ter essa mentoria individualizada, claro, não garanto que seja tempestivamente, assim, para amanhã, mas não tem problema, a gente senta aqui, conversa um pouco sobre o projeto de vocês, a gente tem total interesse que vocês captem, porque a gente quer participar também, a gente quer ajudar também, tá? Tanto na execução, pressão de contas, para a gente é interessante, tá? Eu posso tirar só uma pequena dúvida? A gente sabe que aqui no DF nós temos assim as emendas parlamentares. Existe uma data que a gente tem para limite, que a gente tem para apresentar nossos projetos aos distrital? Existe uma data? A gente tem que seguir esse calendário? Existe esse calendário de data? Se a gente for pegar na tríade orçamentária do artigo 166 da Constituição, a gente tem algumas previsões temporais para isso. Né, porque o orçamento do ano seguinte ele é executado na verdade, os desembolsos do ano seguinte são executados a partir do orçamento do ano aprovado no ano anterior.
Isso acontece, né, pelo PPA, né, aí vem no ano LDO e vem a LOA. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, não é mais uma data, é mais um termômetro. Então, a gente falou, nós falamos isso no Cap de Minas Parlamentares, foi um evento que nós fizemos em Águas Claras com 40 pessoas, lotamos o espaço, o Cap de Minas Parlamentares, tem gente que estava lá, que está aqui, né, e falamos sobre esse termômetro. A nível federal, fica um pouco mais estruturado. Então, existem janelas de cadastramento de propostas, de submissão de propostas e de dedicação de emenda. A nível distrital, você fica condicionado a uma PL de crédito. Então, você tem algumas... Você tem um termômetro, tá? Esse termômetro eu posso me aprofundar um pouco mais depois. A gente pode compartilhar novamente no grupo, na comunidade do EP. Inclusive, quem não está na comunidade, eu já mandei o link na descrição para entrar na comunidade. A gente pode compartilhar os slides, tá? Que passamos lá nesse encontro do Cap de Minas Parlamentares, e lá tem o termômetro desenhadinho, bonitinho, e vocês vão poder ver, tá bom? Agora, seguindo a nossa ordem de dúvidas, Marcos Barbosa levantou a mão também. Marcos, meu irmão, sua contribuição hoje. Opa, beleza, Tito? Como que você tá? Tudo show. Queria dar boa noite para você aí, boa noite para a galera toda que tá aí, ouvindo aí, tá? Seguinte, Tito, eu tenho duas perguntas para você, tá? A primeira é mais conceitual mesmo do negócio, eu sou novo no grupo, não sei se tem muita gente nova, não sei se é comum ter sempre aparecendo gente nova, mas eu queria entender primeiro de tudo, qual que foi o start, qual foi o seu insight, assim, você era advogado, aí você percebeu, porque historicamente o Brasil não tem uma ligação muito próxima entre o poder político, né, e o povo, né, empreendedor ou não, assim, é muito distante isso, né? Qual que foi o seu insight, assim, que você percebeu que faltava alguém para fazer esse elo de ligação e tal, e como que é a questão como o Tito pensou lá no início e continua até hoje, do projeto ser sustentável, assim, você geralmente participa por exemplo, quando alguém consegue uma emenda, você participa junto com a sua equipe, ajudando a pessoa, e assim você mantém o projeto sendo saudável, ou não, você geralmente não participa, das pessoas que conseguem captar, como que é essa questão toda, Tito? Assim, a gente aí entra um pouco na história, né, do que aconteceu comigo, né, mas é muito bacana, Marcos, você ter esse interesse em compreender. Eu vejo em você, então, talvez até uma aspiração, né, para você desempenhar o mesmo papel que a gente hoje tem na Projetos. Inclusive, nós temos uma escola informal de projetistas, né, e de pessoas que podem fazer isso. Hoje, nós temos 6 estados representantes aqui dentro da Projetos. Nós estamos em 19 estados com projetos, e nós temos 6 estados de técnicos e pessoas que contribuem com essa gestão, com essa operacionalização do terceiro setor. Essa dor, como eu falei para vocês, ela surgiu em mim, né? Claro, tem sempre a necessidade financeira, mas ela surgiu em mim através da dor da minha mãe de precisar fazer o projeto dela acontecer, né? E a Projetos, eu comecei a ajudar pessoas a fazer os seus projetos, e a realidade da maioria das instituições é a escassez dos recursos. Então a sustentabilidade é de fato a maior dificuldade de todas as entidades, né, de modo geral, e não tinha como eu cobrar para fazer. Então tem gente que tira do dinheiro do salário e vai lá e faz, e paga, e não sei o quê. Então, assim, é normal, é comum, mas eu não me sentia confortável de fazer isso. Existem situações que não tem como. Existem situações que não tem como, que é, por exemplo, eu preciso montar uma entidade, eu tenho que pagar um estatuto, eu tenho custos cartoriais, eu preciso pagar isso, né? Eu preciso pagar um advogado. O advogado, ele estuda ali 5 anos ou mais, né, para poder ele fazer uma assinatura no estatuto. Ele tem que ler, apreciar. Então, assim, eu não sou advogado, minha formação é nula, eu sou autodidata, em tudo que eu passo aqui para vocês é autodidata, tá? Então, foi o que eu aprendi, desenvolvi. Hoje, sou formando de administração pública, estou finalizando 2 faculdades, marketing e administração pública. Eu larguei publicidade e propaganda no 5º semestre, porque também chegou um professor que era o máximo da publicidade lá na sala, ia de São Paulo e sabe, tipo assim, você ficava, caramba, que professor top. Quando ele chegou, que eu fui conversar com ele, eu falei, bem, troquei ideia e falei, não é isso que eu quero, mas sou um comunicador e eu decidi aplicar isso nessa área. Tentei dar um resumo, um panorama, Marcos, a gente pode combinar depois. O que eu acho que é legal para os próximos, gente, a gente pensar numa confraternização da comunidade do EP. Né? Ano que vem, vamos amadurecer isso, fazer uma confraternização, né? Pegar uma data, não precisa ser no final do ano, que a gente acaba associando confraternização com o final do ano, né? Mas vamos fazer um momento, uma roda de conversa, né? E trocar
histórias, né? Eu acho que isso é muito importante. E aí, até pulei uma etapa. Eu não me sentia confortável, Marcos, de cobrar do salário da pessoa que se lascava para poder conseguir o dinheiro, apesar de eu ter que pagar minhas contas. Aí o que eu fiz? Eu consegui aprovar 2, 3 projetos e fiz um fundo. Então, se eu ganhava... Hoje a Projetos funciona assim. Então, ela ajuda você a conseguir o seu recurso. Quando você consegue esse recurso, a gente só recebe se você receber e quando receber, tá? Mas não é o caso. Agora, explicar isso. Criei esse fundo por conta própria e comecei a treinar outras pessoas e contratar outras pessoas. Por isso que nós temos um corpo hoje de projetistas. Hoje, então, a gente gera emprego e oportunidade para quem quer fazer os projetos, mas que as instituições não têm como pagar. Então, a instituição nos procura, a gente faz uma parceria, paga o projetista, né? E o projeto ele é executado dos dois lados. Então, é isso que a gente faz. A Projeto é uma startup social e uma GovTech hoje, tentando propor também e participativamente, assim como o Sérgio mencionou, desses momentos que a gente agrega com a administração pública, com o poder público, em função do terceiro setor também. Cara, eu fiz aqui um monólogo, mas eu acho que eu te respondi. Entendi. É porque assim, é uma coisa que eu não achei outra pessoa que faça isso na internet, entendeu? E assim, é meio que assim, não é uma coisa que se aprende numa formação, por exemplo, o cara é um advogado, ele geralmente não vai ter um enfoque tão grande nessa junção entre uma emenda parlamentar e uma questão de uma atividade. Geralmente o advogado ele já atua quando o cara já tem um negócio dele estabelecido. Então, é uma coisa que eu achei muito ímpar, assim, não sei se você entende, assim, meio que não tem muita, digamos, não é um caminho padrão, assim, é uma coisa um pouco fora da caixa, entendeu? O empreendedor público, né, e assim, eu vou até puxar um pouco, comunidade EP, pessoal, a gente gosta de ficar brincando assim, porque a gente fala muito de emenda parlamentar, então acaba parecendo que é emenda parlamentar também, né, é uma dualidade, né, mas a comunidade EP é de empreendedor público. O conceito, Marco, de empreendedor público, ele de fato, ele é ímpar. Então, a gente chegou a iniciar uma conversa, não sei quem é de Brasília conhece, talvez o CEUB, né, uma universidade aqui de Brasília bem conceituada até, particular, e a gente iniciou uma conversa para começar um diagnóstico, né, assim, bem acadêmico, de quem fala isso no mundo, porque não tem quem fale isso no mundo. Não tem quem associe, né, os conceitos de empreendedorismo, todo esse mindset, esse insight e tal, essas vertentes, essas ferramentas de empreender, de correr atrás, né, tem quem associe isso com a administração pública no que diz respeito à simplificação, à otimização dos resultados e tal, mas não tem quem agregue em relação a isso. Ou seja, que construa um conceito como esse que a gente desenvolve hoje. Hoje a Projeto são 12 pessoas, né? E nós temos ainda os projetistas freelancers, que são as pessoas que são remuneradas para fazer os textos. Claro, hoje tem inteligência artificial, a gente paga as inteligências artificiais para que eles utilizem isso na sua mão de obra, a gente não substitui a mão de obra, né? E é isso, assim, o empreendedor público, de fato, ele é bem ímpar. O conceito do empreendedorismo público não é dito, né? E é uma coisa, assim, eu até queria externalizar isso para vocês, eu nunca penso em ficar falando sobre isso, porque senão fica parecendo que é se vender, mas a ideia é criar depois, fazer um livro sobre isso, fazer todo sabe, uma estrutura acadêmica mesmo, falando um pouco sobre isso. Mas primeiro eu preciso estudar mais, preciso participar de mais eventos, de trocar, fazer benchmark com pessoas assim, com mais gabarito, e com menos gabarito também, porque gabarito eu acho que é uma questão muito abstrata. Tem gente que sabe mais de uma área, que viveu mais em uma e viveu mais em outra, então não existe essa questão de nivelamento. Eu acho que isso enfim, eu tenho muito que aprender. Onde eu quero chegar, eu quero resumir. A gente tem muito que aprender enquanto equipe para poder construir essa estrutura acadêmica, tá? Mas é isso mesmo, mais um monólogo para te responder, que é realmente um conceito ímpar. Legal, porque a impressão que eu tenho, assim, é que eu não sei se é uma questão de fato, ela é feita para não ser fácil, porque o Brasil também tem muita coisa que não é por acaso que é difícil, é feito para ser difícil mesmo, né? Então, a burocracia, em muitos casos, não é que ela é difícil por acaso, tal, ela já foi feita para ser difícil mesmo. Aí eu não sei se a questão de ser difícil e tal é porque favorecia um pequeno grupo, porque a única coisa que eu vi mais próxima do que a que você faz e tal é a questão das leis de incentivo, né? Então, hoje a gente tem Paulo Gustavo, Aldir Blanc, essas leis todas aí, e eu percebi que nos últimos anos aí, o interesse por essas leis cresceu demais, assim, o número de pessoas inscritas, assim, tá explodindo de pessoas. Eu mesmo, que já participo há 2, 3 anos, que é relativamente pouco, assim,
Já tem um monte de gente que fica me chamando para escrever projeto, querendo pagar porque ele quer participar e tal. Então, assim, é o único lugar que eu vejo que tem algo parecido com o que você faz, assim, que é essa galera das leis culturais de incentivo, né? Então, acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que fica muito disputado, fica muito pouca, digamos, pouco dinheiro para muita gente, e aí acaba ficando aquela coisa, parecendo uma universidade pública, né? Muita gente querendo entrar e pouca vaga, sabe? Fica meio que assim. E quando isso não é muito divulgado, igual era antigamente, meio que quem sabia aquela informação era muito privilegiada. Então, você não ia ficar divulgando uma coisa que ia gerar dinheiro, entendeu? E parece que você meio que, não sei se é isso mesmo que eu estou falando, você entendeu, e acabou fazendo essa ponte que acaba ajudando muita gente, né? O nosso objetivo, quando a gente fala simplificar o terceiro setor, é pegar essa estrutura burocrática, né, que existe hoje, e falar, olha, é assim que você faz. Né, porque é importante para mim que haja esse acesso, porque se há esse acesso, e eu sou uma pessoa que trabalha no terceiro setor, me gera mais oportunidade de trabalho, sabe? Então, de um modo geral, hoje o terceiro setor ele corresponde a mais de 4% do PIB, cara. Então, é uma coisa assim surreal, é um volume de emprego absurdo. E não sou eu que estou falando, não. Isso é uma pesquisa eu não sei se é da Globo ou da revista. Enfim, é do Grupo Globo, né? Da revista Época ou da Veja, não sei. Aí, onde eu quero chegar? Não é também aquele discurso de que, eu sou bonzinho ou somos bonzinhos. Não, é porque realmente existe um fomento, existe um mercado aqui. Existem pessoas que estão sofrendo muito porque não conseguem acessar recursos que são facilmente disponibilizados, facilmente entre várias aspas, né? Mas diga assim, está ali, sabe? É a questão de você conseguir montar uma ferramenta de se alcançar, porque não está ao alcance da mão, né? Então eu acho que é isso que a gente quer fazer enquanto empreendedor público. É legítimo, é genuíno assim esse interesse de compartilhar. Então a gente criou a comunidade pensando a estrutura da comunidade, pensando no multicompartilhamento, então nos multiplicadores. Então, o que vocês aprendem aqui, amanhã alguém não estava aqui, tira uma dúvida, que vocês entenderam aqui hoje. Então, esse é o nosso objetivo, no modo geral, criar esse networking e fazer esse campo de multiplicadores para que haja infle mais o terceiro setor, para que gere oportunidade de trabalho para mim, para o André, para o Sérgio, para o Marcos. Eu estou falando que está passando na minha tela, tá? E mais 28 pessoas, né? Beto, Lima, Wellington, José, né? João. Então, assim, a Lídia, então gerar oportunidade para todo mundo, né? Porque quando você se forma em empreendedor social e não precisa de faculdade para isso, claro que isso te traz mais conhecimento, que te traz mais qualidade técnica e você te diferencia no mercado, que é isso que eu busco hoje. Enfim, é isso. Eu queria... Você tem mais alguma dúvida, Marcos? Acho que foi bom esse papo. Só queria também parabenizar e tal, né? Desculpa a pergunta, não sei se muita gente já sabia disso, é que eu sou novo, sei lá, eu achei legal perguntar. Eu não costumo falar, não, falar a verdade. Eu acho que se sabiam era por tabela, ou então porque eu falei em algum momento, ou foi associando os vetores, mas assim, eu não costumo falar assim abertamente sobre isso, não. Eu quero que as pessoas de fato se envolvam pelo interesse ali de construir algo melhor dentro da sua atividade. Né? Para depois eu pensar e falar, nossa, olha só como você pode ajudar o outro, aí vai numa crescente, olha agora como a gente pode ajudar o todo, e é esse o objetivo, sabe? Mas foi ótimo. Uma pergunta só, tipo, rapidinho, o foco, assim, no caso, vamos quem está chegando agora também, eu não sei se tem muita gente chegando também, no caso, o principal, digamos assim, ponto, assim, que a EP foca, que a galera toda foca, é a emenda, ou tem alguma coisa que divide a atenção com a emenda, assim, quando as pessoas vão buscar? Então, é o recurso público. É o recurso público. Então, assim, o maior hoje, o maior pote, né, a maior mina de ouro que a gente tem, né, dentro de recurso do exercício de projetos no âmbito do terceiro setor, é o recurso público. Isso é inegável. A maior empresa que existe hoje no país é, né, o governo federal. Então, assim, nós temos que buscar formas de tangibilizar esses acessos. Então, é isso que a gente faz, é pensando no recurso público. Então, quando eu digo para você do recurso público, eu estou falando também da LPG, estou falando da Audi Blanc, eu estou falando da lei de incentivo, de certa forma, porque é uma isenção fiscal. Eu estou falando, claro, que minha zona de conforto é a emenda parlamentar, mas tem outros parceiros que dialogam com essas outras vertentes.
também os editais, então os certames, de um modo geral, que democratizam acesso a esses recursos públicos também são de extrema relevância, entendeu? Legal. Então, assim, de um modo geral, o recurso público, eu acho que é o nosso centro, nosso menino dos olhos de ouro aqui. Legal. Valeu, Tito. Parabéns aí pelo projeto. Valeu, Marcos. Aí, tá? Pessoal, tem muita gente com mão levantada, mas são pessoas que já falaram. Eu não sei se vocês estão com mão levantada porque não abaixaram ou se tem outra dúvida. Então, quem já tirou sua dúvida, eu vou pedir só para clicar ali no mesmo lugarzinho onde você clicou para levantar a mão e abaixar, tá? Vou dar um tempinho para fazer isso, porque só para a gente ver de fato se tem outras pessoas com mesmas dúvidas, e eu vou puxar aqui os comentários. Vou puxar a partir da Ana Karine. Ana Karine, inclusive, que esteve aqui no escritório, né, para falar de um projeto lindo que ela tem, tá? Sobre a defesa das pessoas com autismo, se não me engano, né, Ana? Me desculpe a fraca memória, mas é um trabalho maravilhoso que ela desenvolve e é uma dor que ela tem. Então, o que eu falei aqui, ela poderia muito bem falar esse relato. É uma dor que ela tem, né? É muito bacana. Ela disse o seguinte: Tito, excelente explicação, se der, pode dar dicas de como convencer sobre a escalonabilidade do projeto, que seria para poucas pessoas, mas pode ajudar muitas mais. Muito interessante. Você pode pensar, inclusive, na hora que você está fazendo ali o Canvas, ou então você está desenvolvendo o seu documento, você começa a perceber quais são os segmentos correlatos, né? Quais são os segmentos que conversam com o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, muitas das vezes a gente faz um projeto e não gera um diagnóstico daquela atividade. O que seria um diagnóstico? Então, o que eu prometi, né, o que foi feito e qual produto que aquilo me gera. Tá? Onde estavam e onde estão hoje dentro daquele público, daquele perfil. Esse diagnóstico ele pode ser utilizado como um apêndice de uma política pública, que é o que o André também trouxe para a gente. Então, a gente pode criar um documento. Esse relatório ele pode ser um documento que pode ser utilizado em plenárias, pode ser utilizado em frentes parlamentares, em comissões, pode ser conversado sobre políticas públicas mais afinco, trazer, olha, isso aqui é quase que uma pesquisa, entendeu? É quase que uma pesquisa de campo. Então, todo produto que a gente gera com um projeto, ele é escalável, tá? Porque o marketing mais poderoso que existe, que sempre existiu e sempre vai existir, é o marketing boca a boca. Então, quando você gera uma promoção para uma pessoa, você gera uma solução para ela replica aquilo de alguma forma. Então, ela senta com uma pessoa, ouve a dor da pessoa, fala, mas tem isso aqui, foi feito isso aqui e tal. Daqui a pouco você tem outras pessoas envolvidas naquela pauta. Então, assim, a escalabilidade, ela pode parecer abstrata, mas você consegue tangibilizar, você consegue trazer para números, tá? Você consegue quantificar isso. Muitas das vezes com um subproduto, com um documento fim. Tá? E isso, às vezes, a partir de um relatório, talvez seja interessante você gerar esse documento. Tá? Valdemir disse que tem uma ONG e precisa saber como elaborar projeto. Então, assim, você está no lugar certo. Valdemir, eu não sei se o que eu vou te passar você vai entender 100%, tá? Mas eu não sei se eu vou conseguir explicar 100% também, mas eu acho que é um bom começo. São 3/5, hoje foi a primeira. Se vocês não têm ideia do que foi conversado no início, vocês podem retroceder também. Vai estar assim que a gente terminar. Assim que renderizar, a gente joga no YouTube, vai estar disponível para vocês amanhã, mais tarde da manhã a gente manda o link no grupo, tá? O Wellington disse, Tito, compartilhei bastante o link, bacana, Wellington, obrigado. O André disse o seguinte para o Sérgio, vou dar uma passada no evento dia 5 à tarde, estarei chegando no final da manhã para participar da Conferência Nacional de Assistência Social. Caramba, André, que contribuição, será formidável. Inclusive, pessoal, queria até falar uma coisa para vocês. A gente gravou um podcast aqui de noite, o André e o Sérgio. O André estava de passagem por Brasília e o Sérgio, vários compromissos, né, inclusive também pessoais, ele se deslocou, eles se disponibilizaram, gravamos o podcast e descobrimos que a qualidade do podcast estava horrível, porque foi o primeiro podcast que a gente estava gravando. Então não deu tempo de montar o estúdio. E estou devendo até hoje o lançamento desse podcast para eles e para toda a comunidade, porque foi um conteúdo, assim, primoroso. Quem sabe, né, a gente consegue gravar nos próximos dias uma nova edição melhorada disso, né? O Sérgio, já chegamos a marcar gravar de novo com o Sérgio e com o André separados, mas aí a gente, quem sabe, consegue fazer um junto. Uma coisa que eu esqueci, nós temos o podcast no Spotify e no YouTube, tá? Então o podcast do Empreendedor Público já está lançado, nós já temos alguns episódios, então é muito interessante vocês darem uma olhada e conferida também. Boa noite a todos, meu nome é Tamires. Alguém poderia me adicionar na comunidade EP? Sou advogado e represento um projeto esportivo de jiu-jitsu em São Joaquim da Barra, em São Paulo. Então já está respondido, né, Tamires? Colocamos o link. Então, Lídia
manda o link manda novamente o link, não aparece para mim dos eventos, por favor, mandei de novo. Você conseguiu, Lídia? Beleza, tô vendo você na tela, ok. Instituto Abraço Solidário adiciona eu, mandei o link também, pessoal, só entrar, então algumas pessoas já entraram depois que eu enviei o link na comunidade. Então, deixa eu ver aqui, 14 bis, boa noite, tinha que sair. Casa Rosa, Casa de Apoio LGBTQIA+, desculpa, porque eu não lembro seu nome, eu sou muito ruim com o nome. Diz o seguinte, temos projetos de curta e longa duração para irmos em busca de recursos. Que bom saber que podemos contratar você, Tito e sua equipe. Logo iremos ao seu escritório. Você não vai contratar a gente, tá? A gente vai fazer uma parceria. A gente não fala, aqui não chamamos de cliente, somos parceiros e também não recebemos antes. Depende, claro, do contexto. Tem que fazer o estatuto e não sei o quê, tá? Mas fica a ideia, tá? Parceria. O Sérgio diz, quero agradecer a oportunidade de participar e parabenizar pelo encontro e participação de pessoas com tanto interesse no tema. Mandar um abraço também para o André, que tem uma agenda cheia e está aqui também, de fato. Eu não sei nem como vocês estão aqui até agora, vocês dois. E seja bem-vindo no dia 5, André, ficaremos muito felizes com a sua presença. Com certeza vai ser uma contribuição, e eu aprendi essa palavra recentemente, inenarrável. Muito bom. Pessoal, o Wellington, você quer fazer algum outro comentário, irmão? Você está com o braço levantado, a mão levantada? Eu acho que foi só uma ausência de abaixar, né? Que foi quando ele estava falando na rua. Pessoal, eu queria agradecer imensamente vocês, queria convidar todos e todas para ligarem as câmeras, quem quiser se sentir confortável, abrir os áudios, e no 3, né, nós vamos dar aquele boa noite, energizando, para que amanhã seja uma sexta-feira de muitos resultados, né? A nossa semana aqui, ela começa na sexta-feira, e que para vocês comece também, não que vá trabalhar no final de semana, mas que a gente consiga atrair todo o resultado para a semana seguinte. Tá bom, gente? Então vamos ligar todo mundo à câmera que puder, liguem os microfones, e no 3 a gente solta um boa noite coletivo, bagunçado mesmo. Então, 1, 2, 3. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom descanso.